Oi, pessoal, boa noite. Pessoal de casa, tá me ouvindo bem? Alguém pode responder aí, por favor? Ótimo, então tá bom. Bom, pessoal, boa noite a todos aqui presentes, seja presencial ou remoto, né? A gente organizou aí esse evento dentro do Cyber Café, que é um quadro dentro do projeto Cafezinhos, para falar um pouco sobre estágio e empregabilidade, então, em computação e BSI, tá? A gente tem aí alguns itens na programação, mas eu vou passar a palavra para o coordenador da computação, professor Ricardo, que aí vai conduzir aí os trabalhos, tá bom? Bem-vindos. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o coordenador do curso de Engenharia de Computação. Esse evento de estágio de empregabilidade ele é uma junção de vários interesses. Então, a gente vai ter primeiro os prais da Engenharia de Computação e do BSI, o professor Mauro Fonseca e Luiz Perisson. Depois a gente vai ter o nosso convidado, que vai trazer uma experiência profissional na área de computação. E depois a gente vai ter também um outro convidado, o Edson, que vai trazer um programa de mentoria, que a gente está tentando alavancar aqui no curso, junto com o curso, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evento bem descontraído, né? O objetivo não é ficar aqui só falando, né? O objetivo é a gente interagir, então, tanto o pessoal presencial quanto o pessoal que está remoto, vamos ver se a gente aproveita o tempo para fazer pergunta, para interagir mesmo, né? Porque se fosse só para ficar falando aqui, a gente gravava e pedia para vocês assistirem em qualquer outro horário, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o professor Mauro, professor Perisson, que vão falar um pouco sobre o estágio na engenharia de computação e nos sistemas de informação. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Bem. Bom, acho que vamos começar falando aí a base, né, sobre estágios, né? Eu acho que o ponto principal, você consegue colocar? Passar? Isso. Aquela aba, não, na verdade pode voltar. É a aba, aquela aba que você abriu. Isso. Essa. Pode passar ali. Isso. Então, a grande ideia aqui, eu acho que é desmistificar essa parte do estágio, né, em relação para vocês saberem aí o que tem que fazer, como que o estudante vai pleitear aí o seu estágio. Então, nós vamos ter dois tipos de estágio, o obrigatório e o não obrigatório, né? Que a gente já vai falar um pouquinho mais, mas independente disso, toda vez que o aluno quiser se tornar estagiário, a primeira coisa que ele tem que fazer é procurar uma oportunidade de estágio, encontrar uma empresa que aceite ele fazer o estágio ou diretamente sobre a empresa, ou, enfim, procurando professores que tenham oportunidades aí de estágio. Bom, dito isso, a partir desse momento que o estudante, acho que tenha aí a sua oportunidade, ele deve procurar um dos professores que dê aula para ele, ou seja, vai depender aí se ele está fazendo sistema de informação, engenharia da computação, ele vai procurar um dos seus professores ou algum professor do seu departamento. No caso do sistema de informação é só da INF, para engenharia da computação pode ser da ELNE também, ou de professores que ministrem sempre no curso, né? Ok? A gente tem aceitado professores de outros departamentos, tem um pessoal que pegou do DAMAT. Então... Também no curso do BSI. Teve aluno que pegou como orientadora uma professora do DAMAT. Independente de dar aula para o curso. Não, ela dava aula para isso. Nesse sentido, perfeito. E aí, bom, acho que feito isso, o que o aluno vai fazer? Ele vai entrar, esse passo a passo tem na página do curso, certo? Daí lá vai ter os sites direitinho para vocês colocarem, não foi colocado aqui porque ele ia atrapalhar, mas daí uma vez que o aluno fez isso, ele entra no sistema de estágios da UTFPR e preenche o seu cadastro, faz um cadastro como estagiário. A hora que ele fez isso, ele vai pedir também para a empresa que ele está pegando o estágio, se ela já tem ou não cadastro com o UTFPR. A grande parte das empresas já tem, mas caso a sua empresa não tenha, você olha no sistema e pede para a sua empresa, normalmente o RH da sua empresa, que vai fazer esse cadastro da empresa junto ao TFPR. No caso eu fiz homologação essa semana agora. Eu gosto de fazer a homologação da empresa presencialmente. Eu vou visitar a empresa, ver realmente qual é o ambiente que o estagiário vai trabalhar, né? Então, entrei agora a gente preenche uma ficha de avaliação da empresa, que dá o porte da empresa, quantos funcionários trabalham nessa empresa,
né? E eu vou principalmente lá para ver onde que eles vão, né? O que o estagiário vai fazer, né? Onde que ele, né? Qual é as ferramentas que ele vai dispor, se ele vai ter computador para ele, como é que, né? O que a empresa vai oferecer, e em termos de aprendizado também. É possível fazer essa visita por videoconferência, mas eu gosto de fazer presencialmente. Então, sempre vou nas empresas para ver exatamente, né? Videoconferência, às vezes, dá uma ideia meio superficial, né? Eu gosto de ver realmente o ambiente, certo? Daí é um lugar da empresa e a empresa ela vai receber um login de senha e ela pode gerar o contrato usando o sistema do TFPR. Então, é a empresa que gera o termo de compromisso de estágio. A gente não chama de contrato, a gente chama de termo de compromisso de estágio, TCE, né? E é seguido sempre de um outro documento, que é o plano de estágio. Esse plano de estágio também vai ter todas as informações, deve constar nesse plano de estágio o nome do professor orientador, que é esse professor que você escolheu no seu curso, que vai ser o seu orientador de estágio, né, com quem você vai trocar informações sobre estágio. Olha, estou vendo isso lá, se você quiser trocar alguma ideia, é com esse professor que você vai falar sobre o estágio, né? E são sempre esses dois documentos, são imprescindíveis, sempre. Termo de compromisso de estágio e plano de estágio. Não tem como ser um só, né? Acho que vale a pena também fazer um parênteses aqui, que a empresa só tem que fazer uma vez. Então, se a tua empresa já fez, ou se já tem algum colega seu que fez estágio nessa empresa, você não precisa se preocupar em fazer o cadastro dela, porque ela já está cadastrada e já homologada. Perfeito? Então, é só a primeira vez isso. Feito isso, conseguiu o TCE e o PE, tanto um quanto o outro vão ter informações dos horários que vocês vão fazer o estágio. E tem que ser o mesmo nos dois documentos. Então, acho que esse daí eu até coloco como um dos principais erros que a gente encontra e que acaba tendo que pedir para o aluno refazer o documento, é quando os dados não batem. Então, é importantíssimo vocês, quando forem preencher sempre o mesmo dado. Se for fazer uma alteração no documento, vai ter que fazer nos dois. Não dá para fazer em um só. Porque senão vocês acabam mandando para a gente leva um tempo para descobrir o erro e devolve para vocês terem que fazer o documento. Então, adianta bastante se vocês fizerem uma boa conferência nos dois documentos. Tem que estarem com a mesma informação. Se um diz que você vai vai fazer o estágio na sexta-feira, no outro tem que estar também na sexta-feira. Não podem ter horários diferentes e nem tempos diferentes. Você não pode dizer em um dos documentos que vai trabalhar 4 horas e no outro vai trabalhar 5 horas. Okay? Não pode errar na conta. Soma o número de horas na semana e fecha o número de horas. São todos erros que a gente acaba pegando, que é tudo distração de algum copy and paste mal feito ou de alteração no meio do caminho e que acaba atrasando todo o processo. O máximo de horas que você pode fazer por dia são 6 horas. Não tem tipo, eu vou fazer 2 horas hoje e amanhã eu vou compensar. Eu não pude fazer o restante das horas. Oficialmente não pode constar isso, você pode acertar isso com o seu supervisor. Olha, vou repor aqui e tal. Isso essa oficialmente. Oficialmente, no documento, você não tem como fazer um horário de estágio 2 horas apenas na segunda-feira e na terça você faz 8 horas. Não tem como. O máximo por dia são 6 horas, né, nessa legislação. Não existe horário flexível de estágio. Tá? Não, porque eu quero deixar o horário flexível para o dia que eu tiver prova. Isso é acerto seu com o seu supervisor na empresa. Né? Então, oficialmente, você não pode colocar num documento que o seu horário é flexível. Você tem que definir o horário de estágio. E é claro que esse horário de estágio não pode coincidir com o horário de aula. Tá? E também uma coisa que a gente tem olhado muito no BSI, principalmente, é a questão de teletransporte. Não existe ainda. Então, você não pode realmente terminar o estágio agora, nesse instante, e começar a sua aula nesse instante. Tá? Você está a 10 quilômetros de distância do TFPR, e como é que você vai chegar a tempo da aula? Então, a gente não aprova o tempo mínimo de deslocamento entre o seu local de estágio e a sala de aula, a gente considera 30 minutos, tá certo? Então, a gente não estimula essa questão do aluno chegar atrasado em todas as aulas. Eu estava fazendo estágio, isso não é desculpa para chegar atrasado nas aulas, tá certo? Você tem que fazer o seu horário de estágio compatível com o seu horário de aula, tá certo? Então, isso é uma coisa muito importante que acontece com frequência. O aluno vem com horários que são impossíveis de serem cumpridos. Né? Até essa parte do processo, alguém tem alguma dúvida? Eu acho que, então, um próximo ponto bem importante é se o estágio vai ser obrigatório ou não.
certo? Muda um pouquinho em relação ao curso, né? Se é Sistema da Informação ou Engenharia da Computação, em relação ao período mínimo que o aluno tem que ter para pedir o obrigatório, mas lembrando vocês que não tem diferença nenhuma entre um estágio e outro. Ou seja, quando você ainda não fez o seu estágio obrigatório e você está no 6º período, peça para virar obrigatório, ok? Não é porque a empresa já mandou o documento como não obrigatório, entre em contato com a empresa e já peça, só quero mudar para o obrigatório, para você resolver o quesito do estágio obrigatório. Então, faça isso no 6º período, está no 6º período, mude. Perfeito? Não precisa ficar esperando para começar um estágio especial obrigatório, porque não existe o estágio especial. É só o estágio que vai ser considerado como obrigatório. Qualquer mudança no estágio que está em andamento, você não precisa pedir para cancelar o contrato, não é disso, né? Tem o que a gente chama de termo aditivo. A empresa que está homologada, ela pode gerar no sistema do TFPR um termo aditivo. Claro que vai precisar também um novo plano de estágio, você está mudando o seu estágio. Tá? Esse termo aditivo pode mudar o horário do seu estágio. Então, vamos supor que nesse semestre você estava fazendo uma disciplina à tarde, mas no próximo semestre não tem. Você quer chegar para o seu supervisor, né, falar, olha, eu gostaria de mudar meu horário aqui, encaixar aqui, agora eu não vou ter mais essa disciplina, estou com esse horário livre aqui, quero... Né, você pode fazer qualquer mudança. Ou eu me matriculei em uma disciplina, eu vou ter que mudar o horário aqui para acertar o estágio em outra, né? Fazer 4 horas num dia e 6 horas no outro, o máximo 6 horas, né? Então eu posso compensar alguma coisa nesse sentido. Então você pode fazer o termo aditivo a qualquer momento e pode mudar então o estágio, a modalidade de obrigatório para não obrigatório, usando esse termo aditivo, certo? Então dessa forma que você, eu cheguei agora no 6º período, né? Quero mudar para não obrigatório, né? Daí eu mudo. Um detalhe importante também que eu acho é o número de horas. Eu acho que vai depender, atenção, do curso que você está, inclusive na própria engenharia da computação, depende da matriz, se vai ser 400 horas ou 360, mas quando você pedir o teu estágio para ser obrigatório, pode passar de 400, no caso, certo? Não tem problema nenhum você fazer os 6 meses como obrigatório. O termo aditivo, ele é imediato, demora algumas semanas para funcionar? O termo aditivo leva o mesmo período de tempo para a gente assinar. Todo o problema é a assinatura. A gente pede 5 dias úteis. Isso. Dá tempo de tramitar, porque o orientador tem que assinar, o PRAE tem que assinar, e daí vai para o DIEM, e daí tem que assinar. E como o DIEM concentra todos os estágios do campus Curitiba, de todos os cursos, o volume é muito grande. Então, a gente pede um pouco de antecedência lá, né? Tem pergunta do chat aqui. Uma das perguntas é como fica o estágio para quem já trabalha ou já trabalhou na área? Para quem já trabalhou na área ou trabalha na área, ele precisa de, no mínimo, 1 ano de comprovação de atividade profissional. Tá? Ele tem que preencher um relatório comprovando isso. A gente pede também as páginas mais importantes da carteira de trabalho. Tá? Ele manda essa carteira de trabalho. Ele pode colocar uma tarja, se ele não quiser, porque é uma informação privativa. Uma tarja para esconder o salário, por exemplo, uma coisa que não interessa para nós. Ele tem só que comprovar que ele trabalha na área e que ele exerce a função relacionada ao curso, né? Só uma observação, durante o curso. Isso, Não é se a pessoa trabalhou sim, depois que está fazendo o curso. Não interessa se ele trabalhou antes de entrar no TFPR. Trabalhei antes, não. Ele tem uma experiência profissional na área do curso enquanto ele estava fazendo o curso. Quando ele foi contratado, né, daí ele... Isso daí acho que pode mudar um pouquinho de curso para curso, inclusive, para o curso de engenharia da computação, você tem que ter feito durante o semestre que era permitido você fazer estágio. Então, no nosso caso, a partir do 9º período, se você trabalhou durante o 4º período, ou durante o 6º, né, que é o obrigatório, então, se você trabalhou durante o período do seu 6º período, você vai poder pedir para usar como obrigatório. Mais uma pergunta ali, só que antes disso, só esclarecer o seguinte, aqui tem uma diferença do BSI. No BSI, eles têm apenas uma disciplina de estágio obrigatório, nós temos duas disciplinas. A gente tem estágio 1 e estágio 2 no BSI. Tá? Então, no BSI, na verdade, o que a gente aconselha é que você faça as duas em sequência. Que daí você faz um relatório final só, tá? Que é o caso da engenharia de computação,
é apenas uma única disciplina de estágio obrigatório. Nós temos duas. Então, se você fizer um intervalo entre uma e outra, você vai ter que produzir 2 relatórios finais. Certo? Tem mais uma aqui, ó. Isso, só ele ali tá. Ah, tá. Você comentou que, no caso para comprovar que você trabalhou por um ano, você não teria carteira de trabalho. Mas e no caso de uma pessoa CPJ? Tem como essa confirmação? Sim. Você, na verdade, lá quando você faz o relatório final, né, quando você é funcionário, você coloca, o teu chefe lá vai assinar também. Né? Quando você é PJ, na verdade, você tem que colocar ou notas que você prestou serviço, né? Daí você pode também colocar uma taxa em cima dos valores, né, para isso aí não interessa, né, o quanto foi cobrado pelo serviço, isso aí não interessa, você tem que comprovar de alguma maneira que você realmente prestou serviço na área do seu curso. Né? Então, ou através de notas fiscais, ou de contratos, né? Você nem um contrato aqui para prestar serviço para determinada empresa, ou parecido, né? Então, você comprova de alguma maneira que você trabalhou na área, e daí com uma certa periodicidade. Então, você tem lá, por exemplo, um contrato que começou, durou 3 meses, daí, claro, você não pode pular, ficar um monte de meses sem fazer nada, e daí, né? Então, tem que completar 1 ano de atividades, certo? Eu acho que aí tem várias variações, aí são casos bem específicos, mas vale a pena que nós temos uma página que explica detalhes por detalhes desses aí. Então, se vocês mandarem esse e-mail para o PRAE, para quem tem interesse em via profissional, a gente pode mandar maiores detalhes ali, que daí vai mostrar exatamente o que você pode aproveitar e qual a documentação precisa, né? Só para não ficarem pensando que tem bastante coisa. Mas cada caso acaba sendo bem separado na regra, tem uma regra. Basicamente, a atividade profissional você tem que comprovar que você trabalhou na área do curso. Basicamente é isso. Isso. Uhum. No nosso caso, durante o período, né, necessário. Aqui fala assim, ó, na universidade tem muitas vagas de estágio não obrigatório. É possível alterar essas vagas para valer como estágio obrigatório? Então, foi o que foi falado. Os estágios, tanto faz se ele é obrigatório ou não, não existe essa classificação no estágio. Só que para nós, você pode pedir a validação dele se tornar esse estágio em obrigatório, se tiver no mínimo no 6º período. Daí você fala, eu quero que esse estágio seja obrigatório. Ou então você fala, eu quero que esse estágio seja não obrigatório. Então não é o estágio que é obrigatório ou não obrigatório. Tem uma diferença, porque no DSI não pode validar. Você tem que começar o estágio como obrigatório. Tá? Porque não existe validação, né? Para nós não existe validação. Você tem que realmente começar um estágio obrigatório, porque daí você tem que ter um supervisor que tenha compromisso de ter o relatório de visita. Se for uma empresa privada, você tem que fazer o relatório de visita. Não. Acho que então eu me expressei mal. O estágio em si não tem diferença se ele é obrigatório ou não. É você que vai classificar ele quando você for fazer. Então tem uma vaga de estágio e você vai dizer se aquela vaga vai ser obrigatória ou não. Se encaixar na regra dela poder já ser obrigatória, dependendo do teu curso, se está no período certo, você fala, eu quero que esse estágio, para fazer essa coisa, seja obrigatório. Eu ainda não estou nesse período, então esse estágio vai ter que ser não obrigatório, porque ele não pode ser obrigatório. Isso mesmo. Então é vocês que vão decidir se pode ser obrigatório, desde que caiba nas nossas regras. Não existe um estágio, aquele estágio é do tipo obrigatório e aquele estágio é do tipo não obrigatório. Mas, de qualquer forma, a pergunta essa questão foi interessante porque acontece muito. O pessoal fez um estágio e quer validar. Eu já fiz um estágio, quero validar ele como obrigatório. Não, quando você fez esse estágio, você estava lá atrás no curso. Primeiro, você não tinha todo o conhecimento que é necessário que a gente quer avaliar na questão do estágio. Então, por isso que o estágio obrigatório não é no primeiro ano, porque você não tem conhecimento ainda o suficiente para realmente usar o conhecimento, usar o que você aprendeu no curso, no estágio. Você está começando o seu curso. Então, a ideia é que o estágio obrigatório, você já tem um certo conhecimento das disciplinas que você já fez, para que você possa aproveitar melhor, né, o seu estágio. Então, a razão de o estágio estar lá no 6º período, no 5º, como no nosso, é a questão de você já ter cursado algumas disciplinas. Né? A gente acha que, no mínimo, você tinha que ter esse conhecimento para poder aproveitar melhor o estágio. Só para controlar o tempo, como é que nós estamos aqui de pergunta? Temos ainda pouco menos de 10 minutos, aí a gente vai fechando, né? Isso. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Nenhuma, não. Pode ir. Tem alguma interferência com o valor que você recebe? Tipo, Não. Não. Inclusive, profissional.
o valor é independente. Se você fizer um estágio voluntário, também vale. Mesmo que você não receba nada, vale não tem problema. Fazer estágio remoto, por exemplo, pegar tipo home office. É possível. É possível. Porque, inclusive, na ficha que o TFPR disponibiliza, tem lá para você assinar lá um quadradinho para esse estágio remoto. É possível, inclusive, estágio internacional, né? Fazer fora do país. É. Acho que Eu acho que eu posso estar equivocado, né? Seria possível alguma relação de convalidar o estágio com iniciação científica da UFR ou Isso. família? Também existe. Você pode colocar a Então, iniciação científica. existem algumas regrinhas que é como todas, que é dependendo de quando você fez, em que período você estava quando fez. Também tem que estar depois do sexto. Isso, exatamente. Tem que E estar daí Cuidado, hein? Não é convalidação, hein? Não, É. É uma validação. É uma avaliação. Você tem que estar na iniciação científica e usá-la como estágio. Não é algo Não que é você fez depois. no passado. Isso, esse é o grande detalhe, gente. Já que vocês vão fazer alguma coisa, por exemplo, vou dar o exemplo do que está aqui. No sexto período de engenharia da computação, e você ainda não fez a sua obrigatória, já pede para ser obrigatória. Não espera até o nono para falar, agora eu posso transformar aquilo que eu fiz em... É só para gerar trabalho, dor de cabeça, para todo mundo sair correndo atrás de documentação. Já faz antes. No sexto período já resolve o problema. Não espera chegar no nono para pedir para resolver o sexto. E é bem simples validar a iniciação científica. Basta o seu orientador lá a iniciação científica mandar os documentos dele, te pede e-mail comprovando que você está... Validar ou fazer como? Não, fazer valer... Fazer valer é fácil. Isso. É um estágio normal, a iniciação científica. A única coisa que vai mudar é que tem o supervisor, é o professor orientador da iniciação científica, e você tem que achar ainda um segundo professor para ser o seu orientador do estágio. Né? E daí as documentações você segue o mesmo padrão. Acho que nem precisa de orientador nesse caso. No nosso caso, precisa. Tá, pelo regulamento. O orientador é um segundo professor, que você tem que chamar para assinar o UPE. E o primeiro orientador é o supervisor. Deixa eu só entrar aqui para só lembrando que se você usar a iniciação científica, não pode validar como atividades complementares, tá? Ou no estágio ou atividades complementares. Mais alguma coisa que a gente esqueceu aqui? Acho que não. Mais alguma pergunta? Eu ia colocar erros comuns, mas a gente já passou. O estágio nunca pode passar de 2 anos. 2 anos, certo? Isso é um problema de lei, então não é um problema Eu nosso. não queria criar vínculos empregatícios, né? Um estágio... Não, relatórios. Relatório, último. relatórios, é. Você podia passar para mim? Mais um. Isso é importante. Relatórios. Então, os relatórios parciais têm que ser entregues em 6 meses. Tá? Tem 2 tipos, eles são bem simples, a gente chama de relatório, mas são fichas de avaliação. Tá? É uma ficha, praticamente, que você preenche junto com o seu supervisor. Você preenche a ficha avaliando o estágio do seu ponto de vista. Então, tem o relatório do estagiário, tá? E o supervisor vai preencher a ficha dele, né? E ambos assinam. Então, você vai saber como que o supervisor te avaliou e o supervisor vai saber como que você avaliou a empresa, ou o local, o estágio. Tá? Então, ambos assinam as 2 fichas, né? E vocês mandam, então, essa ficha de 6 em 6 meses. Mas vamos supor o seguinte, você não completou 6 meses no estágio, você fez 4 meses. Tá? Então, você tem que entregar o relatório parcial do mesmo jeito. Você saiu antes, a gente tem que ter uma ideia, né? Quando que não é necessário entregar um relatório parcial? Quando você entrou no estágio, ficou 1 mês e saiu. Daí você não tem nem como avaliar a empresa, você não ficou na empresa, então a gente nem pede, nesse caso, o relatório, isso aí no caso de estágios não obrigatórios. Estágios obrigatórios é diferente. Aí, se você não completar o tempo necessário, você não será aprovado. Então, a gente nem matricula o aluno se ele não completou o tempo necessário, né, que são 400 horas, para poder validar o estágio obrigatório, para poder ser um estágio obrigatório. Né? Então, ele fez lá, escolheu um estágio, mas ele resolveu, por algum motivo, está muito longe, eu não consigo chegar lá a tempo, eu resolvi cancelar, eu não vou mais no estágio. Mas ele não completou 400 horas, não tem como... Então, a gente nem reprova o aluno, a gente não matricula esse período inteiro, porque essa matrícula é feita depois. Eventualmente, você fazendo as 400 horas, daí que a gente vai efetuar a matrícula, e daí é que vai ter um relatório final que você vai produzir,
Então, tem o relatório final descritivo, daí esse é maior, esse é um relatório mesmo, um relatório descritivo, onde você vai considerar tudo que você fez no estágio, vai colocar todas as suas tarefas, o que você aprendeu e tudo mais, vai colocar, vai descrever a empresa, então esse é mais completo. E nesse relatório final, né, que é um descritivo, também o seu supervisor vai assinar. Você vai assinar, o seu supervisor vai assinar, e esse relatório será encaminhado para o seu orientador, tá? Orientadora, né, no caso. Dependendo, então ele vai, na verdade, avaliar como é que foi seu estágio em função desse relatório. Também tem o relatório de visita. Então, esse relatório de visita Pessoal, acho que a gente tem que ir encerrando. Isso. O relatório de visita é só para estágio obrigatório. Então, só estágio obrigatório tem relatório de visita. Depois de 100 horas de estágio, o supervisor, o seu orientador tem que entrar em contato com o supervisor. Tá? Você tem que fazer o meio de campo ali e agendar uma reunião, pode ser virtual ou presencial. E eles têm que conversar para saber como é que você está indo no estágio. O estágio obrigatório vale nota, em disciplina, é uma disciplina. Então, a gente, claro, evita, a gente não vai reprovar o aluno, mas a gente simplesmente nem matricula quando algo está errado, a gente não matricula o aluno. Ele vale nota, então esse relatório final é o que o seu orientador vai olhar e vai atribuir uma nota, né? Que é de 0 a 10, claro, né? Então, daí que a gente vai considerar se, né, o aluno está aprovado ou não, né? Daí a gente matricula o aluno e lança no histórico escolar. Aqui um ponto importante é que a falta desses relatórios leva ao bloqueio do estágio. Então, é importante que sejam feitos esses relatórios para saber que ainda existe o vínculo com a universidade, que está sendo acompanhado. Então, se faltar qualquer documento desse, a gente não pode nem renovar o estágio, nem na empresa e nem fora da empresa. E com detalhe, se os parciais estiverem atrasados, o correto é que seja bloqueado o estágio e seja enviada uma mensagem para a empresa onde você está, pedindo o cancelamento do seu estágio. Okay? Então, é imprescindível que façam os relatórios parciais para se manter na empresa. Lógico que o final, normalmente, você já está no fim, então é só para validar ou a nota ou o estágio não obrigatório. Certo? Mais alguma pergunta ou está finalizado tudo? A gente, qualquer coisa, estamos à disposição para responder daí qualquer dúvida, né? E daí vocês podem nos procurar. Tranquilo, a gente... Pode mandar e-mail para tirar dúvidas, também, a gente manda os links dos documentos, né, para vocês verem também. O professor Leandro, que está aqui, ele é meu colega, ele é praia também, tá? A gente dividiu porque o volume era muito grande, né? E esse semestre a gente teve uma experiência também que ficou meio complicada por causa das férias, todo mundo tirou férias no a gente vai tentar ver se resolve isso. A gente tem que até por 2. Né? Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, assim, vocês viram que é detalhe em cima de detalhe. Eu não consegui guardar metade, né? Isso está tudo escrito. Mas, assim, o recado que a gente queria passar é, assim, prazo. Se vocês ficam magoados que vocês pedem um estágio porque não conseguiram assinatura, nós ficamos mais ainda. Não conseguir fornecer. Não adianta aparecer com um dia de antecedência. Não, é impossível, né? O processo precisa de tempo. Então, todos esses detalhes, validação, façam com antecedência. Às vezes aparece em cima da hora, você acha um estágio em cima da hora. Beleza, a gente faz o possível para viabilizar. Mas às vezes não dá, tá? Então, fiquem muito atento a prazo. E essa relação do relatório final é o seguinte: se você saiu da empresa e não pegou os relatórios, um abraço, você não vai pegar nunca mais. Percebe, né? A partir do momento que cessa o vínculo, vocês não têm direito a mais nada. Você pode entrar em contato e pedir relatório, e não vai ter relatório, não vai ter assinatura, e aí deadlock, né? Então fiquem bastante atentos a isso, tá? Mas todos os detalhes assim estão na página do curso, vocês podem consultar. Então, encerrando essa primeira parte, obrigado aí, Edson e Mauro. Vamos para a segunda parte. A segunda parte, então vou apresentar o Renato Gazotto. Renato Gazotto é engenheiro de computação formado pela UTFPR em 2012, mestre em engenharia robótica pela Worcester Polytechnic Institute,
em 2017, atua como engenheiro sênior de simulação em robótica e inteligência artificial aplicada a robôs da NVIDIA. Então, Renato, bem-vindo, obrigado pela presença. Prazer é meu estar aqui, é uma honra para mim poder falar com vocês e compartilhar um pouco da minha história. Eu não preparei slide, eu vim aqui, vou só falar, né? Me interrompam se quiserem fazer pergunta, perguntem, mas é que nem o professor Luders falou, eu comecei a minha trajetória profissional aqui no TFPR, eu comecei o curso em 2007, então faz o que, 20 anos? 18 anos que eu estou aí, né? Atuando de uma certa forma como engenheiro. E, assim, durante o meu curso eu sempre busquei atividades extracurriculares, porque eu acho que a universidade ela tem muito a oferecer e ela é um grande portal de entrada, mas a gente que traça o caminho, a gente que tem que ir atrás de tudo que a gente pode construir e tentar, né, maximizar nossas oportunidades através de atividades que a gente possa fazer em paralelo. Então, desde o primeiro semestre, eu fui atrás de cursos fora da universidade. Tinha, na época, a Microsoft fazia um projeto chamado Student Business, que era basicamente uma colocação de profissionais no mercado, onde eles davam cursos adicionais para a plataforma deles de internet, que é o AskNet, não sei se existe ainda, acho que existe. Né? Então, a partir desse curso, eu entrei em contato com algumas empresas que estavam contratando, eles ofereciam, no final do curso, uma feira de empregos, que as empresas iam atrás das pessoas que tinham a qualificação que eles estavam buscando, né? E consegui já um estágio no segundo semestre. Né? No segundo período já consegui um estágio, uma empresa chamada MPS Informática, acho que alguém existe aqui também. E fiquei nessa empresa na verdade, eu fiquei um semestre só, porque na sequência eu consegui uma oportunidade com um professor da universidade de uma bolsa de iniciação científica, que, se for ver, pagava menos, mas eu achei que o projeto era muito mais interessante, ele ia me trazer muito mais conteúdo. Então, o projeto, né, o que eu fiz no estágio primeiro foi desenvolvimento de sistemas web, e a bolsa de iniciação científica era em machine learning. Então, né, se comparar, um parece bem mais interessante que o outro. Eu falei, não, vamos por machine learning, né, vamos aprender um pouco de visão computacional. E então, mudei, né, peguei levei um tapa no orçamento, né, mas achei que era mais interessante. E fiz, foi acho que mais um semestre, um ano de bolsa de iniciação científica. Com isso, eu consegui apresentar num simpósio que a universidade oferecia para as pesquisas de iniciação, que foi uma grande oportunidade também para eu aprender a apresentar para pessoas, falar aqui num grupo de pessoas assim, e vocês vão ver que é uma habilidade muito importante, né? Vocês têm que saber dizer o que vocês sabem. Não é só, né, sentar lá na frente do computador e ficar, eu sei fazer isso, programei, aquela luzinha acende. Não, tem que, né, saber dizer, explicar o que você fez, por que você escolheu determinadas opções, né, na sequência do que foi feito, e justificar isso, porque lá na frente vão perguntar, né, e você tem que saber por quê. E, então, né, depois disso, terminando essa iniciação científica, eu já engatei em mais uma bolsa dentro da universidade, como assistente de uma pesquisa de doutorado dentro do LASCA, que é um laboratório, não sei se existe ainda, acho que existe, né? É o laboratório LASCA, para, de novo, em inteligência artificial, eles estavam fazendo um sistema de otimização usando colônia de formigas, que é uma metodologia de feromônios, né? Então, eu implementei uma metodologia para eles lá, daí o pesquisador fez a parte dele do trabalho, e terminando isso, dentro do LASCA mesmo, me contrataram de novo para programação em interface web. Né? Então, aquilo que eu aprendi lá no começo do curso voltou a ser útil, porque eles usavam a mesma plataforma dentro do LASCA para apresentar o resultado do treinamento, né, para a equipe de pesquisadores que estavam utilizando isso. Então, eu acabei ficando mais um pouquinho ali, e terminando isso, né, eu consegui mais um estágio. Então, foi assim, desde o segundo semestre, eu nunca parei de fazer estágio. Né? Sempre fiz estágio na universidade, né, fora, né, nas empresas, sempre tive alguma atividade extracurricular. E eu já engatei, logo depois do LASCA, eu consegui um estágio na ExxonMobil, né, que também era na parte mais de infraestrutura, não era tanto engenharia. Mas foi interessante para eu aprender habilidades não só técnicas, mas de comunicação pessoal, porque eles trabalham com equipes muito grandes, então você tem, né, que saber, aquilo que eu falei de novo, né,
comunicar, né, e entender um pouco, né, como que se opera em grupo. Então foi uma oportunidade bem interessante, o que me acabou rendendo também a oferta de emprego ao que eu finalizei o curso, porque esse foi o meu último estágio. Nos meus últimos 2 anos ou 1 ano e meio, 2 anos de curso, eu estava finalizando o curso e eles me ofereceram uma proposta de emprego e teve essa transição de estágio para emprego direto, né, no final. E isso foi já em 2012, quando eu me formei, e eu fiquei na ExxonMobil daí por mais 3 anos. Em 2015, eu senti que ali já tinha, né, para mim, eu já tinha crescido o que eu podia crescer, eu já tinha aprendido o que eu podia aprender dentro da ExxonMobil, e eu achei que estava na hora de buscar uma oportunidade nova. Na época, ainda existia o Ciências Sem Fronteiras, né, pelo programa do governo do Brasil, e eles estavam oferecendo bolsas para ensino no exterior em um programa de doutorado. Eu não tinha mestrado. Eu pensei, será que pode? Eu fui lendo as regras direitinho, eles falaram, não, pode sim, né? Depende se a universidade aceita, se a universidade te aceitar sem o mestrado, né? Desde que você tenha a carta de oferta, você pode fazer o programa. Então, eu fui lá, me apliquei para umas 5, 6 universidades, fui aceito em 2 ou 3, e daí eu escolhi a Worcester Polytechnic Institute, porque ele tem um programa... Nós temos 2 opções, ou você fala mais alto ou a gente morre de calor. Então eu vou falar mais alto. Vou tentar falar mais alto. É que eu falo baixo. Então, se não tiver muito alto, avisa. Quem está aí na remoto me avisa também, manda uma mensagem aí. Tranquilo. Então, né, eu escolhi a Worcester Polytechnic Institute porque eles tinham um programa específico para robótica, que era onde eu queria chegar. Eu já tinha aquela ideia do machine learning, de AI, e eu pensei, não, vai ser uma oportunidade legal para eu tentar trazer AI para a robótica. Daí, o que eu posso fazer, como é que eu posso fazer os robôs serem mais inteligentes? Então, das escolhas que eu tinha, essa era a que estava mais compatível com o que eu gostaria. E daí eu recebi uma bolsa integral do governo, toda a tuition da universidade foi paga, e também recebia um valor mensal para me manter lá nos Estados Unidos. E fui fazendo o curso, confesso que lá foi muito mais difícil encontrar oportunidades de estágio para ir fazendo ao mesmo tempo. Então, o que eu fiz foi buscar cursos, né, fora da universidade. Então, tinha um curso que era específico para carros autônomos, que lá em 2016 estava um super hype de, vamos ter o carro autônomo, o Tesla que vai andar sozinho, e vai ter robotáxi, né? Então, saíram vários microcursos ensinando como fazer carro autônomo. E, por coincidência ou não, eles eram muito focados em trazer a rede neurais, né, CNN, a parte de reconhecimento de imagens através de redes neurais, para utilizar no carro. E, então, eu aprendi bastante essa parte. Eu consegui fazer um sistema autônomo, né, que conseguia... basicamente, eu hackeei o videogame GTA V para pegar as imagens do GTA V e eu dirigi o carro utilizando essas imagens. Então, isso, na verdade, eu tenho um videozinho na internet, no YouTube, eu posso tentar acessar aqui depois. Eu consegui fazer o carrinho, né, andar lá, ele andou por 1 hora sem bater em nada. Ele andava devagar, mas ele andava sozinho, né? E só na highway, eu não fiz ele andar dentro da cidade, fazer curva, nada. Ele só andava, conseguia, assim, seguir as 2 linhas, né? Que, se for ver, né, os carros autônomos hoje em dia, é isso que eles falam, a maior parte deles. Eu acho que o Tesla, ele até consegue andar na cidade também, mas a maior parte dos sistemas autônomos hoje, eles conseguem fazer só autoestrada. E daí, estava com esse projeto, fiz um videozinho legal, editei ele bonitinho, pus no YouTube, né? No final desse curso, né, eles ofereceram, da mesma maneira que o que eu fiz aqui da Microsoft, eles também fizeram essa feira de empregos. Então, tinha lá Uber, tinha BMW, tinha Mercedes, e uma das cabines que tinha lá era a NVIDIA. Eles estavam lá, assim, porque era um curso que estava bem voltado a veículos autônomos, estava todo mundo indo na BMW, todo mundo indo na Mercedes, todas essas cabines estavam cheias. A da NVIDIA estava lá, solitária, só as 2 pessoas da NVIDIA paradinhas lá, assim, olhando, né, comendo mosca, e falaram, então ali, eu estou aqui, não tenho nada para fazer, vamos ver, né, o que eles acham. Daí eu cheguei e falei, olha, fiz um projetinho aqui do carro autônomo, né, peguei, mostrei o vídeo para eles, e eles ficaram, nossa, isso é bem legal, está bem parecido com o que a gente está querendo fazer, gostamos, né, do que você fez, você tem um currículo? Eu falei, tem sim, puxei o currículo, entreguei para eles na mão e falei, legal.
a gente vai entrar em contato com o gerente e vai te chamar, né? Vai falar com você. E tá, legal. Beleza, né? Assim, continuei, segui reto, tinha mais umas palestras lá no final do dia, e daí acabou a feira de eventos ali, né? Na hora que a gente estava indo embora, a pessoa da NVIDIA, ela me viu e chegou e falou, olha, falei com o gerente lá, ele gostou, ele vai te ligar, né? Espera uma ligação dele. Legal, né? Então, vamos lá, né? Tamo aí. E, então, no dia seguinte, uns dias depois eu estava passeando, porque eu tinha viajado para a Califórnia para participar desse evento. E daí lá na Califórnia, eu estava passeando, estava na Golden Gate, na verdade. Estava visitando a Golden Gate lá, vendo assim, bonito. Lugar. Eu nunca esqueço, né? Porque foi assim, mudança de vida para mim. Assim, né? E daí eles me ligaram, falaram: tenho interesse, você pode fazer estágio? E assim como aqui, lá também tem as regras deles, e eles queriam estágio em tempo integral. E tempo integral só pode no verão, né? Durante o período de aula, só pode estágio parcial, período parcial. Ele falou, para parcial eu não posso, né? Então, o que eu vou fazer é mandar o teu currículo para um outro time, né? E ver o que eles podem oferecer. E daí, esse outro time é o time que eu entrei, na verdade, que esse gerente, ele olhou meu currículo e falou, olha, a gente trabalha a gente não está com carro autônomo, a gente está, na verdade, com robótica. A gente está começando um projeto de simulação robótica para trazer inteligência para robôs. Você tem interesse? Eu falei, claro. né? Tudo a ver com o que eu estava fazendo antes, mas claro que eu tenho interesse. Né? Não vou perder uma chance dessa. E ele falou, legal, então tá certo. E é isso. A reunião durou, acho que 15 minutos. Não foi muito tempo assim na entrevista. E ele perguntou o que eu estava fazendo na universidade e tal. Falei um pouquinho do projeto que eu estava fazendo de pesquisa lá. Ele falou, legal, né? Então, daí, isso, né? Nesse caso, ele conseguiu adiantar e fazer para o estágio de verão daquele ano, e não do ano seguinte. Né? Então, eu consegui entrar já, assim, era março, e em abril eu já estou trabalhando. Então, eles conseguiram acelerar o processo. Que, geralmente, lá o processo seletivo é assim, começa em novembro, né? Eles selecionam as pessoas em janeiro, e daí para começar em abril. Eu tipo, meio que acelerei o processo, né, por causa dessa feira de empregos. E daí, dentro da NVIDIA, eu comecei o estágio, isso era em 2017, eu tinha acabado de receber o diploma de mestrado na WPI, porque como eu entrei sem mestrado, tinha que fazer toda a trajetória dos cursos de mestrado também. Então, comecei lá, quando eu comecei o estágio, eu comecei o PhD ao mesmo tempo, então o meu estágio meio que direcionou aonde eu queria ir com o meu PhD também. Então, eu comecei a usar o que eu conhecia dentro do estágio para fazer o meu projeto de PhD, e eu comecei a fazer uma simulação de uma cobra robótica flexível. Então, a atuação da cobra robótica eram vários componentes de borracha que você colocava ar pressurizado. E, dependendo do lado que você colocava, ela dobrava ou para um lado ou para o outro. Né? E eles tinham essa cobra já. Só que ela era muito frágil, ela quebrava a cada 3 vezes que eles iam usar, ela parava de funcionar. E eles não conseguiam fazer um treinamento e fazer um modelo que funcionava. Eu falei, vamos fazer simulação, né? Peguei o simulador da NVIDIA, que eles já tinham um simulador que fazia tubos flexíveis, e falei, vamos fazer tubos não, fazia objetos flexíveis, tipo objetos de borracha, maleáveis. Falei, eu vou fazer um modelo matemático que represente essa distorção, né, de acordo com a pressão que eu coloco dentro da cobra. Fiz isso, consegui um paper, né, e daí o paper foi publicado numa conferência, e no final das contas deu um período de estágio lá, e eles falaram, olha, gostei, né, gostamos do trabalho, a gente quer você aqui na empresa. E daí eles me ofereceram a vaga final, né, a vaga de emprego, e eu aceitei, né. Com a minha bolsa, eu tinha a obrigação de voltar para o Brasil e trazer, né, o conhecimento que eu aprendi nos Estados Unidos lá. Então, por conta dessa oferta de emprego, eu tive que cancelar a minha bolsa. No momento, eu estou pagando o CNPq, eu devo ao Brasil, né? Eu estou pagando, porque eu achei que era importante, né, para mim. Né? Por favor. Essa parte do carro, você fez para pagar essa licença? Foram mais ou menos uns 6 meses. Deixa eu ver se consigo o vídeo, assim, dela. O que tem? Pessoal, quando vocês forem fazer pergunta, enche o pulmão, o pessoal que está remoto também, tá? Então, o que ele perguntou, né, deixa eu só repetindo, então, ele perguntou quanto tempo eu levei
para fazer a modelagem, né, desse sistema pneumático na simulação. Quanto tempo eu levei para fazer a formulação disso? Ah, você quer compartilhar a tela? Eu vou compartilhar. Só deixa eu achar o vídeo no YouTube. Você quiser jogar a tela dele no link. Para mim, então. Ele tá. Talvez se tiver uma TV. É no YouTube, Renato? É no YouTube. Se quiser procurar por aqui, assim, Pode ser. pode ser? Eu já aproveito e já mostro também o do carro autônomo, que faz os dois. Se quiserem fazendo pergunta enquanto eu procuro aqui, tá? Pessoal que está remoto, se tiver pergunta, é só escrever no chat, tá, pessoal? Pessoal, Mas não faz pergunta. Então, eu vou começar com... Já tá, vou jogar para lá, para aquela só. Só. Não. Vou posicionar a câmera só para ficar. Esse é o carro andando lá que eu fiz. Totalmente sem intervenção manual. Aqui no cantinho direito esquerdo, mostrando qual que é o controle de aceleração e curvatura, né, quando ele está tentando virar. E o que a gente faz aqui, o que eu fiz foi coletar, acho que 20 horas dirigindo esse carro, né, usando um volante no videogame. Coletei essas imagens, gerei um banco de dados de mais ou menos 40 GB, e daí eu transferi, né, usei esse banco de dados com a informação de quanto eu estava virando o volante a cada uma dessas imagens coletadas. Eu passei na rede neural e falei, agora você, se eu te passar uma imagem, qual é o ângulo que o carro tem que virar e qual é a aceleração que o carro tem que ter. E daí a rede neural tem que me entregar esse valor, né? Então é esse valor que ele entrega aqui. Para conseguir fazer isso de maneira eficaz, que não dependesse tanto do plano de fundo aqui, a gente faz uma transformação dessa imagem para usar só a parte importante, que é basicamente essa parte aqui do começo da pista. Então a gente faz uma transposição, né, e a gente escala a imagem, meio que pega só o polígono que é importante aqui. E daí usa isso. E daí aqui, com isso ele consegue identificar as features, não sei como falar isso em português, né, da rua, para dizer, então a rua está seguindo nesse sentido, né? Então a gente tem que seguir ou virar para cá ou virar para lá. E outras coisas que a gente precisava fazer, não só ensinar o carro como dirigir reto, mas caso o carro comece a desviar um pouco para o lado, o que o carro tem que fazer? Então a gente tem que coletar a imagem do carro chegando perto da linha e fazer a recuperação. E daí, para fazer isso ser ainda mais eficaz, a gente pega essas imagens, espelha elas e diz, agora é do lado esquerdo, né? Se a gente fez do lado esquerdo, é do lado direito. Então a gente consegue duplicar o nosso banco de dados só com algumas manipulações de imagem ali. Então esse é o carro andando em condições diversas, em chuva, em neve, sol, né, dentro de túnel, e ele conseguiu generalizar e andar dentro da linha, sem escapar. Então esse foi um. Por questão de tempo, eu já vou cortar e vou para o próximo. Esse. Esse é o meu projeto de... Então, essa é a cobrinha que eu estava falando, né? Esse é o tubo pneumático. Aqui ele está com pressão desse lado e sem pressão desse. E aqui tem um filme que não permite que ele estenda reto. Ele fica fixo, né? O comprimento. Então, a hora que um lado estende, ele força a dobrar. Esse é o simulador que a gente usou. E aqui é como eu modelei essas restrições, né, matematicamente. Então, as formulazinhas aqui que a gente utilizou para isso, né, que é a restrição que eu tenho, que cada ponto, um dos pontos desse modelo, discretizado, ele não pode passar de uma distância do próximo, né, e essa distância ela aumenta se a pressão for maior. Então, com isso a gente consegue formar. E dos desafios era fazer essa simulação ser eficaz, ser rápido o suficiente para que a gente conseguisse treinar o modelo, né? Então, aqui é uma comparação da mesma pressão aplicada na simulação e no real, né, e aqui é medindo essa comparação com a simulação. E aqui é o modelo de atuação, quão próximo ele estava da curva de atuação e do real, né? E aí é um exemplo da simulação e do real executando.
Daí hoje, eu continuo trabalhando com simulação de robôs. Eu trabalho na equipe do Isaac Sim, que é o simulador que a NVIDIA faz para permitir o avanço da robótica com a inteligência artificial. E a gente tem focado bastante nessa parte de trazer o que a gente chama de Physical AI, que é basicamente os modelos fundacionais de robôs para que eles consigam operar no nosso mundo, entendam o nosso mundo e saibam o que fazer quando a gente fala e pega a garrafa d'água, né, e põe ela na outra mesa. Ou teve um vídeo recente da Figure AI, que é uma das empresas de humanoides, que eles têm 2 robôs colaborando entre si para guardar as compras de mercado. Eles levaram as compras de mercado numa sacola, né, e falaram, guarde as compras de mercado para mim. Então eles tiravam as coisas da sacola e entendiam, isso é ketchup, vai na geladeira. Isso é uma fruta, vai na fruteira. Né? E se a fruteira estava longe, um robô pegava a fruta e entregava para o outro ir lá guardar. E tudo isso é com o modelo de inteligência artificial, que reconhece o ambiente à nossa volta, entende a semântica, que para nós humanos é natural, né? E com isso determina a ação que ele tem que fazer. Então é isso. Uma pergunta do chat aqui, tá? Tendo em vista a área, teria algum tipo de dica pensando qual a melhor vertente para iniciar um projeto? Vamos tentar simplificar tudo. Basicamente, o que a gente poderia fazer para começar um projeto que vá para esse segmento? Basicamente isso. Uma direção, acho que no sentido de direção. Uma direção. Eu diria que as direções, hoje em dia, seria inteligência artificial, entender os fundamentos de como a inteligência artificial funciona, né, tentar implementar, talvez, uma rede neural, né, num computador que você tem. Você não precisa ser um expert em criar modelos neurais, mas entender o funcionamento para que, quando você for utilizar os modelos, você entender o que está acontecendo ali, né? Se quiser entrar na área de pesquisa e criar suas próprias redes neurais, maravilha. Aí você vai ser um engenheiro assim, top. Mas para poucos. Eu não sou um desses. Né? Eu sou mais um usuário de redes neurais do que um desenvolvedor de redes neurais. Então, eu pego lá o modelo pronto, que tem lá, um dos mais modernos hoje de reforço positivo para robôs é o PPO. Eu pego esse modelo e eu treino no robô. Falo, eu quero fazer isso aqui. Então, eu construo a função de recompensa do meu robô para dizer, o que eu quero que esse robô faça é chegar naquele ponto lá. E daí, com isso, eu crio um modelo e esse modelo alimenta o treino que eu quero fazer. Então, talvez, acho que agora eu poderia mostrar um pouco do trabalho que eu faço hoje em dia, um pouco Então, agora eu vou compartilhar minha tela. Este aqui é o Isaac Sim, que é o simulador que a gente faz. E esse, por acaso, é um robô que eu modelei na situação. Ele é uma base... vou esperar ele compartilhar. Então, ele basicamente é um paletizador, como se fosse uma... forklift. Não sei falar. Como que é? É forklift. É aquele... Oi? Empilhadeira. É como se fosse uma empilhadeira autônoma. Então, ele pega os pallets, né, levanta eles e vai levar para outro lugar. O grande diferencial dele... deixa eu dar um zoom aqui. Se olhar, ele usa essas rodas, né, anguladas em 45 graus. Então, ele é rodas omnidirecionais. E, por conta disso, ele consegue andar em qualquer direção, em qualquer sentido, e andando e girando ao mesmo tempo. E ele é uma plataforma muito rápida. Ele chega a 70 km por hora, basicamente. Por questão de segurança, eles têm que restringir essa velocidade quando está operando perto de humanos. E a minha função nisso aqui foi modelar esse robô para que ele conseguisse atingir os mesmos parâmetros do real, né, e criar um controlador para ele, para que a gente pudesse dizer, eu quero que você ande nessa direção, com essa velocidade e com essa velocidade de rotação. E ele passa isso. Então, aqui agora eu vou andar com o robô. Isso. Eu consigo controlar, vai para frente, para trás, vai para o lado enquanto ele está girando.
como eu estou rodando num laptop, ele fica meio limitado. Deixa eu ver se eu posso colocar. Mas no computador, geralmente, ele chega a velocidade real. Ele está um pouco acelerado. São tipo de hardware. Outros exemplos tem a parte de indústria. Então, deixa eu pegar um outro exemplo. Então, por exemplo, esse aqui é um robô paletizador. Ele tem uma câmera na ponta do robô que identifica qual o estado da caixa que ele tem que pegar e colocar essa caixa no pallet. Porque daí vem um outro robô, pega esse caixa de pallets, esse pallet de caixas vazias e leva para a área da indústria. Então, é meio que essa parte de automação industrial. Isso foi um projeto que foi feito para a BMW, porque eles tinham a parte de automação... Carregou. Eles tinham essa parte de automação que os funcionários eles recebem os produtos dentro dessas caixas roxas aqui, né? Eles instalam isso no carro e daí tem essas caixas vazias. E agora eles não têm o que fazer com essa caixa vazia. Então eles põem essas caixas vazias numa esteira e essa esteira leva essa caixa para algum lugar. Esse robô é encarregado daí, quando essa caixa chega, de colocar essa caixa de volta para que ela volte para a área de carga, para que eles coloquem novas peças dentro para ser instalado no carro. Então, o que esse robô tem que fazer é essa parte de pegar essa caixa e colocar dentro desse pallet. Então, ele tem que entender qual que é a situação, onde essa caixa está e que estado ela está. E para facilitar na hora da montagem, eles pegam essa caixa e tem que colocar de ponta cabeça, porque daí é garantido que não tem nada dentro da caixa, né? Eles só pegam essa caixa, desviram, põem as coisas dentro e jogam para a área de produção. Então, vamos começar. Tá, quando começa o palletizing, ele vai identificar onde deveria identificar onde a caixa está, mas ele não está. Ou você vai a versão de identificação. Pegar a versão de funciona. A gente tem dois modos que a gente roda. Um é próprio para alta performance, quando você tem muitos objetos rodando na tela ao mesmo tempo, e daí ele usa a GPU para isso. E o outro é para quando você tem menos objetos. E aquele robô só funciona para a seleção que tem menos objetos. Que simulador é esse? Esse é o Isaac Sim. É um simulador que a NVIDIA desenvolveu desde o começo, né, para robótica especificamente. O modelo de simulação que ele usa é o PhysX, que é o mesmo engine que é utilizado em videogames, né, você pega o próprio GTA, se eu não me engano, ele foi modelado em PhysX, né? Então, eles pegaram esse PhysX e implementaram coisas novas para garantir que ele tenha a precisão necessária para a simulação robótica. Porque engines de videogame, eles buscam sempre performance. Então, eles meio que diminuem a qualidade, a precisão dele para que ele rode em tempo real. O que a gente fez foi, voltou atrás, né, pegou esse engine e falou, não, a gente vai fazer ele ser tão preciso quanto é possível. Implementou os algoritmos que permitem isso, especialmente para braços mecânicos, coisas que têm muitos corpos conectados, né, entre eles. Então, por exemplo, um robô ele pode ter 6 a 7 corpos conectados, e você tem que controlar cada um individualmente. E se você não tiver um modelo preciso, esse erro vai se acumulando de um para o próximo. Então, teve esse trabalho para fazer toda essa aqui. Aquele robô paletizador, por exemplo, se não me engano, ele tinha 80 componentes individuais conectados com juntas e motores. Então, por isso que eu precisava do elemento de alta performance para ele rodar, senão ele não rodava. Deixa eu compartilhar minha tela de novo agora. Oi? Sim, tá. Inclusive eu quero perguntar, quem está no primeiro ano, levanta a mão. Bastante gente. Segundo ano. Terceiro ano. Quarto.
toda, né, universidade. Eu acho que a primeira coisa que eu ia falar é a universidade onde vocês estão é uma universidade de altíssimo padrão, né? Ela pode não ser tão conhecida, tão renomada como uma USP, mas ela não falta em nada em termos de o que eles têm para oferecer. Então, uma coisa que é muito importante é pensar, eles te oferecem o necessário para vocês começarem. Dali para frente, depende de cada um, de ir atrás, de estar preparado para quando a oportunidade chega. Por exemplo, o dia que eu fui lá naquela feira com a própria NV, se eu não tivesse preparado um projetinho que eu pudesse apresentar para eles, falar, olha, eu tenho esse projeto aqui, eu fiz uma coisa que eu acho que vocês vão gostar, eles iam olhar e falar, mais um, né, vamos tentar. Você tem que ter algo que diferencie e mostre que você tem esse potencial. Você não tem que chegar lá falando, se você me dá uma chance, eu vou mostrar. Não, você tem que mostrar que se dá uma chance. Então, essa é uma das coisas. Tá? Esteja preparado. Faça projetos que sejam interessantes. Mantenha o seu perfil digital sempre em dia, né? Hoje em dia, as empresas elas vão buscar nas redes sociais o que vocês postam, o que vocês apostam, né? O que vocês curtem. Eles vão olhar o seu LinkedIn, vão olhar o seu GitHub. Então, sempre que vocês têm um projeto legal, se é possível, se, por exemplo, é uma coisa que vocês fizeram na universidade, pega esse projeto, deixa ele limpinho, comenta o código e joga no GitHub, né? Explicando o que vocês fizeram, explicando como rodar, né? Quanto mais profissional ele estiver, mais acesso ele vai ter, mais as empresas vão olhar para aquilo lá e falar, olha, essa pessoa ela está bem organizada, ela está com, né, o código está bem documentado, está bem explicado, né? Todos os passos são seguidos. Eles vão ver isso e falar, tem alguma coisa interessante aí, né? Tinha mais uma coisa que eu queria falar. Lembra? Sim. Não lembro. Sim. Projeto de universidade é projeto profissional. Vocês podem pôr o projeto lá, explica. O meu currículo ele tem uma área inteira dedicada a projetos que eu fiz na universidade, né? Coisas, né, papers que eu consegui. Atividades de voluntariado também são importantes, né? Isso iria chegar no outro ponto. Quanto mais cedo na carreira vocês estiverem, menos as empresas vão se importar com a sua habilidade profissional e mais com a sua habilidade de aprender e de se moldar à cultura da empresa. Então, vocês têm que mostrar que vocês são pessoas aptas a trabalhar em equipe, são pessoas que conseguem se comunicar, né? Então, volta sempre, é aquilo que eu falei lá do começo, né? Oportunidades que se expõem a isso, para vocês irem treinando. E não pensar, eu não gosto de ir lá na frente, não gosto de falar porque eu sou ruim, porque eu sou tímido. Todo mundo é ruim. Eu sou ruim. Eu fui ruim no começo, estou melhorando, né? Aos poucos eu estou melhorando. Ninguém fica bom sem ser ruim primeiro. Então, né, se joguem nas oportunidades, tentem tudo que é possível para, né, aprimorar essa habilidade de comunicação, e isso faz um diferencial lá na frente. Né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, hoje eu estou do outro lado do processo seletivo, onde eu avalio currículos e eu faço entrevista com as pessoas. E quando a gente tem uma entrevista para estágio, né, a gente faz perguntas técnicas, naturalmente, a gente quer saber o nível que a pessoa está, mas a gente nivela de acordo com a expectativa para aquele nível de estágio. O que a gente mais importa é ver essa pessoa demonstra interesse, né, ela está interessada, ela quer aprender, ela tem essa, tipo, nossa, tem muito interesse disso, né? Ela faz perguntas, tipo, se eu faço uma pergunta e ela não entendeu, ela faz uma pergunta tentando entender aquilo que eu estou pedindo, ou tentando, né, modelar o problema de uma maneira que ele consiga responder alguma coisa. E tenta responder. Mesmo que você não saiba a resposta, fala, olha, eu não tenho certeza, mas eu faria assim, assim, assim. Né? Não trava falando, eu não sei. Né? Porque isso meio que mostra uma desistência, mostra, né, já aceitei a derrota. Né? Se hoje você tivesse um projeto para fazer, tivesse quais seriam os seus passos? Talvez escrever um relatório para uma pessoa interessada, escrever um paper e publicar para tentar uma parceria de pesquisa fora. Quais seriam os seus passos para projetos que você quer? Então, o que eu falei, a primeira coisa é definir o escopo do projeto. Né? Eu tenho 6 meses para entregar isso. O que eu consigo entregar em 6 meses? Né? Qual é o orçamento que eu tenho para fazer esse projeto? Eu consigo, né, eu preciso de uma ultra hiper placa de vídeo para fazer isso, ou eu consigo fazer com um Raspberry Pi? Né? Então, com isso eu determino esse escopo e falo, então o meu escopo vai ser esse,
os objetivos que eu tenho no projeto vamos dizer, sei lá, é criar uma impressora 3D. Então, eu quero que essa impressora 3D seja capaz de andar a tantos centímetros por segundo, né? Tenha uma precisão de tantos milímetros né, consiga operar no, sei lá, no modelo padrão de flow. Né? Digo isso e falo, então tá, se é isso que eu quero fazer, vamos separar, né, as etapas do projeto e daí começar a fazer uma por uma. É natural que os projetos eles meio que desandam. Tá? Nem sempre você consegue terminar tudo que você quer naquele tempo. Documenta tudo, né, mostra o que foi vocês conseguiram atingir nesse tempo e apresenta. Se você tem mais tempo para frente para continuar o projeto de finalizar, legal. Se não, é o que é. Né? Você mostra até onde você chegou. Mas não precisa falar, eu não consegui terminar isso aqui. Não, você fala, isso aqui foi o que eu fiz. Né? Sempre põe uma luz boa no negócio. Isso é uma coisa até que a gente estava falando aqui. No fim das contas, eu não terminei meu PhD. Né? Então, em vez de eu falar, não deu certo, não consegui terminar, eu vou falar, eu tive a oportunidade de começar um trabalho e acabei optando por esse caminho. Né? Foi uma luz bem diferente de, eu farei no meu PhD. Não, eu escolhi com outro caminho. Então, nós já estamos nos encaminhando para o final. Talvez pensa aí como é que você quer fechar, né? Se fechamos com perguntas, se você quer dar um fechamento. Acho que a gente pode encerrar com perguntas, porque basicamente eu vim aqui para contar a minha história, contar, né, os passos que eu tomei para chegar onde eu estou e também para ver que trazer um pouco, talvez uma fonte de inspiração, dizer, é possível, né? A nossa universidade, ela consegue formar pessoas capazes de chegar, né, a grandes empresas. Eu não sou o único exemplo, tem várias pessoas que vieram de semestres anterior ou posterior ao meu, que estão Meta, Google, eu não sei se tem alguém na Apple, mas, enfim, e buscam oportunidades, né? Que nem o professor Hugo estava falando, dá para vocês fazerem estágio internacional, né? Então, mandem currículo, falem, procurem pessoas no LinkedIn e falem, olha, eu sei que você trabalha nessa empresa, em vez de falar, eu estou procurando um emprego, fala, eu gostaria de saber qual é a sua experiência sobre essa empresa, o que você poderia recomendar, né? Não direto falando, eu quero emprego. Todo mundo sabe que você está entrando em contato com a pessoa pelo emprego, né? Mas vai pela beiradinha, perguntando assim, como é que a pessoa chegou ali, que dicas ela poderia dar, né? E eu, pessoalmente, quando alguém vem falando, eu quero emprego, eu também respondo. Se a pessoa vem perguntando, eu queria saber, né, como é que você chegou aí, que dica você pode dar, aí geralmente eu respondo, porque a pessoa, ela demonstrou interesse, não, né, em conseguir a vaga, mas na história, né, em como ela pode acompanhar aqui. Então, essa talvez seja uma dica também, de como aproximar as pessoas nas empresas que vocês querem. Aí eu vou conseguir funcionando agora. Essa experiência que você traz, você acha que é particular dos Estados Unidos? Como está a engenharia no Brasil nessa área? Olha, tudo que eu conversei com alguns dos professores também, muitas das coisas que eu trago é um pouco surpresa. Né? Isso que eu trouxe aqui em específico não é tanto. Isso aqui é um modelo comum, né? As indústrias de automação têm robôs que fazem isso. Mas, por exemplo, a parte de Physical AI, onde você tem um robô humanoide, né, fazendo a organização, isso ainda está um pouco fora do escopo Brasil, né? Mas é uma tecnologia que está acontecendo e no prazo de 5 a 10 anos eu acredito que vai ser possível pessoas comprarem robôs para funcionar na casa delas. Qual foi o maior problema? O maior problema que pode dizer, por exemplo, em alguma uma área específica? Engenharia. Olha, eu diria que a maior dificuldade geralmente está em comunicação pessoal. Né? Você conseguir gerenciar expectativas, né, entre você e as pessoas do time e definir prazos. Para mim é muito difícil definir um prazo do que eu tenho para fazer. Geralmente eu estouro meu prazo. É uma das dificuldades que eu tenho. Na parte técnica, o que eu tenho dificuldade, teve um projeto que eu tentei entrar, que era uma parte de motion planning para robôs, e tem um super gênio que trabalha no meu time lá, e eu queria aprender com ele. E eu não fui designado para esse time. Eu pedi para entrar nesse time, e daí o meu chefe delegou um tempo para ficar lá, e eu tentei começar a fazer as coisas, e na verdade esse projeto foi meio que parte disso. Né?
Só que, por conta da disponibilidade de tempo e prioridades, eu não conseguia dedicar meu tempo a aprender aquilo. Então, eu tive muita dificuldade de absorver a informação e conseguir ter um impacto positivo naquele trabalho. Isso foi uma das coisas que eu não consegui. Então, um pouco esse gerenciamento de tempo também, e conversar com o seu chefe para dizer o que você tem de interesse e ver se isso se alinha com o que eles esperam de você também. Eu queria saber como que você conciliar com o seu tempo, curso, e estágio e projetos pessoais, outros pontos também. Eu conciliava em não tirar 10. Eu passava, não tem como, né? A gente tem um tempo limitado para dedicar às coisas, né? E se você quer atingir várias áreas extracurriculares, alguma coisa vai falhar. Então, eu não buscava tirar a nota máxima nas provas. Eu tentava ir bem, né? Consegui passar acho que eu consegui terminar o curso sem nenhuma dependência, mas eu cheguei a provas finais, cheguei a ter que fazer algumas matérias quase reprovando. Então, teve matéria que eu tirei 5 na nota final, teve matéria que eu tirei, né, passei um 7 raspando ali, né, mas, então, se for olhar o meu CR, ele não é dos mais maravilhosos. Não estava assim horrível, mas não é dos mais maravilhosos. Então, a minha opinião pessoal é que o CR perfeito não é 10. O CR perfeito é talvez um 8,5, 9 ali, porque isso mostra que você buscou, né, atividades adicionais também, você tirou um tempo para viver e cuidar da saúde mental. É muito importante também, né? Foque em ter um pouco de lazer. Não pense assim, é só estudar. Né? Eu não fui só estudar, eu tive meus períodos de diversão durante a universidade também, é um período maravilhoso, você tem que aproveitar, fazer as amizades, passear, sair, né? Só saber determinar, né, o quanto disso versus quanto estudar. Eu sei que quem entra numa universidade como a UFPR tem um perfil mais de, né, sentar no livro, né? Então, por isso que eu acho que é importante trazer também, né, divirtam-se, aproveitem, juventude é uma vez só. Eu já passei da minha, mas estou tentando me divertir. Uma pergunta para você. Você comentou dessa questão de publicação. Você acha que teria facilitado mais a sua carreira, a sua trajetória, se você tivesse uma performance melhor na parte de comunicação, essa parte mais funcional? Com certeza. Eu sou bicho do mato, eu tenho pavor. Vir aqui falar na frente, para mim, é um terror. Geralmente eu não gosto, mas a gente se expõe a essas coisas, essas atividades, para tentar sempre melhorar. Então, ao mesmo tempo que eu vim trazer para vocês aqui, vocês também estão me trazendo um aprendizado de vir aqui falar, né? E me sentir com um pouquinho menos de medo de falar em público. Então, né? Uma outra coisa que é importante focar. Se vocês estão buscando oportunidades no exterior, invistam no inglês. Façam inglês bem feitinho. Não pensem, porque eu tenho sotaque. Não, sotaque não importa. Saibam falar, saibam se comunicar, saibam, né, expressar o que vocês estão dizendo e que as pessoas entendam. E entender o que as pessoas estão dizendo para vocês. Não é tanto o sotaque. O sotaque faz parte, né? Nós nascemos no Brasil, aprendemos a língua portuguesa, não tem como tirar isso da gente, a gente sempre vai ter um pouco de sotaque, e eu particularmente acho muito bonito. Então, não pensem, né, muito, não vai ser perfeito. Não existe isso. Existe inglês complicado. Né, e foca nisso. Tem aí, entendeu? Obrigado, Renato. Obrigado. Bom, então vamos à nossa terceira parte, caiu como uma luva, né, Edson? Não podia ser. Nosso convidado é o Edson Dantas. O Edson é CTO da Midas Growth Technologies, ex-militar, empresário e mentor de tecnologia. O Edson está começando a nossa conversa aqui, né, Edson? Mas acho que tem bastante coisa, bastante importante para apresentar para vocês. Vamos ver se dá liga, né? Vamos ver. Obrigado, Edson. Ricardo, Edson, só um segundo. Lucas, você coloca em tela cheia esse QR Code aí. Pessoal, a presença para quem quiser receber depois do certificado é essa aí, tá?
Então, vale para quem está aqui no presencial e para quem está remoto, tá bom? Legal. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Meu nome é Edson, né, como falou. E, bom, vou me apresentar rapidamente aqui para vocês, depois eu vou comentar justamente num ponto que o Renato falou, que é a questão mais de comunicação, uma questão mais pessoal, de interpessoal, como que adianta eu ser muito bom tecnicamente se eu não consigo passar isso para vocês. Como bom eu sou tecnicamente se eu não consigo ensinar alguém. Como eu sou tecnicamente se eu não consigo aprender uma coisa nova no rápido. Certo? Então vamos lá. Bom, sou o Edson, fui ex-militar, empresário, mentor de tecnologia, fui desenvolvedor full stack, palestrante. Hoje eu tenho algumas empresas, tá? Se quiser passar para a gente aí, por favor. Mas, aí. Eu sou CTO e fundador do grupo Midas, né, de tecnologia. O que a gente faz hoje, tá? Midas Group é uma empresa dedicada à criação de máquinas de negócio. O que significa isso? Vamos supor que a gente tem um nicho financeiro. Todo nicho, toda empresa, todo lugar existe uma dor. A gente entra nesse nicho, estuda o mercado, aprende qual é a dor que esse mercado tem e com tecnologia a gente resolve o problema de um monte de gente. Beleza? A gente tem algumas tecnologias avançadas. A gente tem o ClickMidas e o Midas Tracker. Né? O ClickMidas é um scrapping de análise de dados, ou seja, existe uma plataforma lá com vários produtos a serem vendidos digitalmente. Tá? E o nosso ClickMidas tem uma inteligência por trás disso, onde a gente classifica, dentro de todas as plataformas do mundo, tá? Quais são os melhores produtos para que aquele afiliado consiga vender, tanto no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, não importa o lugar. Tá? Então, a gente entrega o melhor produto para ele. Okay? Com base nisso, a gente pegou uma base de quase 2.000 assinantes, tá? E a gente falou, tá, por que a gente não vende mais um produto para esse mesmo público? Então, a gente veio para o Midas Tracker. O que é o Midas Tracker? O Midas Tracker, ele basicamente consiste em, eu tenho um produto e eu quero vender ele. Certo? Então, eu preciso vender ele no digital, eu preciso traquear toda a jornada do usuário. Eu preciso saber quando ele entrou na minha página, quando ele saiu, quando ele comprou, quando ele abandonou o carrinho, quando ele chegou no checkout, enfim. E eu entrego isso, todos esses dados em tempo real. Hoje, o Google e a Meta demoram em torno de 2 a 3 horas para atualizar o próprio painel depois de uma venda. A gente faz isso em tempo real. Tá? Então, imagine um cara que ele vende ali seus 20 milhões no mês. Esse cara que ele vendeu 2 vendas em 5 minutos, ele precisa colocar mais dinheiro em tráfego. Senão ele vai começar a perder dinheiro porque ele podia estar vendendo muito mais. Então, eu entrego esses dados para eles de forma em tempo real, ok? Para que eles consigam otimizar essas campanhas e conseguir vender ainda mais. Tá? O Midas também, a gente abriu agora um braço de educacional, tá? Onde a gente dá uma mentoria para outras empresas. A empresa chefe hoje disso é em cima da Belinat, que é uma das 10 maiores empresas de recuperação de crédito do Brasil. Uma empresa de 7 mil funcionários. E foi, inclusive, uma empresa onde eu fui estagiário lá no começo. Meu primeiro estágio foi na Belinat. Tá? E eu vi uma dor muito grande, tanto ali quanto no mercado inteiro, que era o quê? Rotatividade. O que acontecia? Entrava um sênior de 10, 15 anos de mercado, ele não conseguia se adaptar à cultura da empresa. Foi, inclusive, o Renato, né, que falou. Ele não conseguia se adaptar a ela. Então, a gente falou, pô, por que eu não crio uma metodologia? Eu começo a aplicar que eu passei durante toda a minha jornada para que a gente conseguisse ter uma alavancagem mais rápida na carreira. Isso, né, tem um resultado muito bom. A gente passou por algumas turmas já. Boa parte que saiu da turma já foi promovido, outra ainda está sendo promovida, inclusive às vezes não tem nem tanta vaga de estágio para todo mundo que eles querem promover. E era um grande problema isso para eles antes, porque entrava e saía estagiário e nenhum que era bom o suficiente para que eles conseguissem ficar com eles. A gente mudou totalmente o jogo com base nisso. Tá? E aí, juntamente com os professores, a gente está tentando achar uma forma de trazer essa experiência, essa metodologia, esse treinamento para vocês aqui na UTFPR, para o curso de vocês, para ver, tá, beleza. A gente é tão bom
tecnicamente, eu já vi, participei, inclusive, de algumas oficinas agora, quinta passada, que não tem mais uma, e o pessoal realmente é muito bom. Mas e aí, se só bom tecnicamente serve, como é que eu vou avançar na minha carreira de forma muito rápida? Certo? Pode passar, por favor. Também sou sócio. Legal. Sou sócio investidor também da XFIT, tá? A primeira loja de suplementos alimentares de Campinas, por exemplo, a gente está tirando outras regiões também. Ok? Sócio investidor também da PLV Oficial, um perfil ali no Instagram, que a gente tem um pouquinho mais de 50 mil seguidores, que é voltado para quem tem alergia ou proteína do leite de vaca. Tá? Ok. Então, vamos lá. Começando aqui. Só para mim entender aqui bem. Quem quer dar engenharia de computação aqui? O restante é sistemas. Alguém arrisca me dizer a diferença entre soft e hard skill? Pode ser, tipo, Como é que é o seu nome? Nicholas. Pode ser, tipo, comunicação, trabalho em equipe, são coisas que não são relacionadas tipo, para a atuação. Não pode ser relacionada a... como se fosse relacionado com a trabalho. Hard skill é um conhecimento dele. Legal. Mais alguém? Tá. O que o Renato acabou de falar para vocês aqui é hard skill. Lá é hard skill. Dos cursos que ele fez, PhD, fez isso, fez aquilo, fez o robô, fez toda aquela questão. Aquilo lá é hard skill. Né? Então, o que são as soft skills? Tem muito na linha que você falou, Nicolas, que é basicamente um conjunto de habilidades interpessoais, né? Comportamentais, emocionais, que influenciam a forma como uma pessoa interage com outra. Resolvendo problemas, gerenciando o próprio tempo, situações do dia a dia, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. Isso são soft skills. Tá? A gente já vai aprender como se aplica isso na prática. O que são hard skills? Exatamente o que o Nicolas falou. São habilidades técnicas específicas que podem ser ensinadas, treinadas e avaliadas. Isso são hard skills. Tá? Agora, dito que você sabe o que é soft skill, você sabe o que é hard skill. Alguém chuta o que é mais importante para a carreira no corporativo, na empresa que você vai entrar? Soft ou hard skill? Pronto. Pronto. É soft. É soft porque é um olho que fácil de internet. Uma relação social. Se não tivesse, você trabalha. Tá mais para lá, né? A mensagem. Mais alguém? Soft ou hard skill? Ó, vou decorar. Quem mais? Hard soft, que coisa hard skill. Você para pensar na coisa de mercado, não bastante. Perfeito. Então, vocês concordam comigo que você ser bom é o mínimo que você tem que ser? É bom, tecnicamente, eu estou estudando a vida inteira para isso. Preciso ser bom nisso. Agora, o que vai me diferenciar do meu colega do lado, sendo que ele também estudou muito, fez vários cursos, também é muito bom tecnicamente. É só skill. Certo? Maravilha. Então, aqui, eu ia mostrar, ia fazer um monte de slide para vocês, mas eu prefiro que a gente vá conversando. Então, vamos lá, vamos tirar dúvida, eu vou falando um pouco da minha jornada, tá? O que eu pensei? Como que eu vou falar com o assunto do primeiro ano, do quarto ano, do terceiro ano, sendo que são níveis de consciência diferentes. Tá? Então, eu vou passar um pouquinho da minha jornada lá no começo, que fez com que eu conseguisse alavancar muito rápido. E com base nisso, você vai tirar, o que é soft skill aqui, o que é hard skill aqui, o que eu fiz aqui para conseguir essa vaga, o que eu fiz aqui para conseguir essa promoção. Beleza? Então, vai estar um negócio um pouco mais dinâmico aqui. Tá? Então, basicamente, hoje eu tenho 8 anos de carreira. Primeiro canal. 4 anos foram como CLT, eu estou no meu 4º ano como empresário. Tá? Quando eu tive o primeiro estágio, foi muito rápido a minha ascensão. Então, ali com 4 anos, eu estava liderando projetos com pessoas de 10, 15 anos de experiência abaixo. Certo? Tanto tecnicamente quanto pessoalmente. Depois da primeira jornada de empreendedorismo, com 4 anos, graças a Deus, tive resultado suficiente que eu conheço pessoas que não conseguiram ter ainda e que têm muito mais tempo que eu. E eu digo tranquilamente para vocês, o que me diferenciou, o que me fez alavancar, foi a soft skill. Então, assim, vamos começar aqui. Eu fui militar por alguns anos, saí depois do quartel, não queria mais e não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Primo meu, na época, falou assim, cara, tem que fazer sistemas de informação porque é uma coisa bacana, eu acho que você vai gostar, e eu não fazia ideia do que era. Uma coisa que eu não queria fazer, era sair e ficar em casa.
Isso para mim não dava. Minha mãe precisava estar em casa, um monte de coisa assim. Então, o que eu fiz? Comecei, joguei currículo para tudo que é lado, passei em algum processo seletivo, fui até o final, outros não comecei, ok. E na época tinha a Mirium, que era uma empresa, não sei se ela existe, imagino que sim, porque na época ela era muito grande, era uma multinacional. O processo seletivo tinha umas 15 pessoas, mais ou menos. E eu era o único lá dentro que não sabia absolutamente nada, tecnicamente. Não sabia mesmo. Foi muito rápido. Eu entrei com 6 meses, comecei a fazer estágio. Então eu não sabia. Tecnicamente, eu não sabia o que era um banco de dados, não sabia infraestrutura, rede, desenvolvimento, front, back, não sabia nada. Tá? Mas lá estava eu, uma vaga. Fui no mercado, certo? Passou esse processo, eu fui até o final, foi mais um rapaz. Esse rapaz foi assim no meu lugar. Tinha inglês fluente, não sabia inglês nada na época. Mas beleza, ok. Passei por várias pessoas que tinham muito mais conhecimento que eu. Tá? Mas não deu certo, ok, tudo bem. Até que, quando eu estava quase desistindo, veio a Belinati, me ligou e falou assim, cara, a gente viu seu currículo aqui, né, você mandou pra gente, vem fazer o processo com a gente. Então, vamos lá. Cheguei lá, a mesma coisa de novo. Tinha ali umas 10 pessoas no processo comigo. Era notório que eu não sabia quase nada da parte técnica. Tá? Mas ali eu comecei a entender um pouco diferente. Por quê? Eu fiz uma prova, tá? E dessa prova, a única coisa que eu fui muito bem foi em lógica. Eu sempre fui muito lógico. Mas na questão de query, grupo de dados, desenvolvimento de alguma linguagem específica que tinha que fazer, na época era no papel ainda, não sabia quase nada. Só que qual foi o meu diferencial sempre? Nunca ia de bermuda, nunca ia mal arrumado, sempre fui muito bem arrumado, com postura, porque foi isso que eu aprendi no quartel, pelo menos uma coisa boa que eu tirei de lá. Tá? Beleza, foi passando um teste, foi um, foi outro. Eu até me surpreendi quando eles ligaram e falaram, você passou para a etapa final, tem que falar com a gente. Quando eu fui falar com eles, o pessoal comentou, você foi realmente muito mal, né? Você não foi bem na parte de dados, você não fez isso, você não fez aquilo, algumas coisas eu realmente deixei em branco, né? E só que mas uma coisa me chamou a atenção de você. Você falava muito bem. Você não tinha medo de falar o que você conseguia fazer. Você é muito bem arrumado. Todos os dias que eu te chamei aqui, você estuda bem arrumado, etc. Não estou falando que o pessoal faz pergunta numa entrevista. Não tem problema, não é errado. Agora, eu estou te dando a visão de quem está lá em cima, não. Quem está contratando. Tá? No mundo corporativo, isso faz diferença. Eu sei que esse cara está mais preocupado quando ele vem mais arrumado ou ele vem com uma pergunta para o ambiente de trabalho. Hoje em dia é muito home office, muito diferente isso. Né? Então, assim, passou por essa etapa técnica e ele falou, a tua experiência, a forma como você fala, a forma como você age, você olha olho no olho, você tem postura, você faz isso, você faz aquilo, você se comunica muito bem. Isso faz diferença pra gente quer colocar você aqui dentro. E é exatamente por isso. Tá? E eu agradeço o pessoal, entrei, fui pra minha jornada com eles, e chegando lá eu tinha um problema. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu tinha ali uns 8 caras sentados, 7, 8 caras sentados, que claramente eu estava muito atrás dessa jornada que eles. Certo? Então isso me deu muito medo. Porque eu sabia que tinha pessoas que estavam no mesmo nível que eu, né? Outros estagiários, só que eu sabia que eles sabiam muito mais do que eu. E agora o que eu faço? Pronto, o que você faria numa situação dessa? E aí você vai se destacar deles. E agora você está numa concorrência, né? Você está numa corrida. Você tem o seu estagiário que está do seu lado, vocês dois querem uma promoção. Cada um sai melhor para conseguir. O que você faria numa situação dessa? Você acha que pode ser o primeiro passo? Quero primeiro. Entender. São bem sábios. Fora. Seria melhor passar certo. Então, se eu melhor bem. Nicolas, você faria? Nicolas, o que você faria nessa situação? Pode explicar o que você está falando. Lá, você está numa empresa, tá?
Você foi admitido porque você estava com a sua soft skills muito boas, tinha comunicação, tinha uma postura legal, só que você estava travado aqui. É uma coisa que vai acontecer com muita gente aqui. Vocês vão entrar lá e vocês vão ver que o mercado de trabalho é diferente, tá? Não é um mar de rosas, assim como a gente pensa. O que você faria nessa situação? Cara, tá muito atrás tecnicamente. Você estudaria mais? Para onde que você iria? Eu ia entrar, já fiz lá, aí tipo, eu ia aprender de toda forma possível, começar da limpeza, aprender tudo do zero. Dependendo do gente que já está tipo, um cargo maior, ou gente que já tem alguma experiência nessa parte, para aprender até eu chegar num ponto técnico que seja aceitável. Legal. Mais alguém? Observação, cara. Pode me interromper a qualquer momento, tá? Essa ideia que eu fiquei depois que você citou, que te chamaram, que viram o seu pico, certo? Chamou a atenção, que viram para você. Certo? Depois fiquei sentindo nessa parte que você Vamos lá. Eu fui passar a experiência que eu tinha assinada, de fato, era no Facebook militar. Foi isso que eles viram. Provavelmente eles pensaram o quê? Pô, os caras querem militar, então deve ser um pouco alto, é uma coisa que o pessoal só tem hoje na parte do estágio, na parte de qualquer senioridade que a gente tem hoje. Tá? Então não tinha nada muito específico. Tá? Eu sempre deixei muito claro que isso era muito bom e aprender alguma coisa. Sabia aprender alguma coisa. Isso foi muito que o Renato contou também. Tá? Então, assim, pessoal, uma coisa, você foi começando a aprender com vocês. Não tem problema nenhum vocês não saberem nada. Tá? Nossa, eu costumo dizer que o estagiário é pago para aprender. Tá? Você está sendo remunerado para você aprender. Então, por que você não vai perguntar? Tá? Não tenho medo de errar. Eu digo isso numa visão de cima, de contrato, de como gerencia um projeto, quando gerencia uma equipe. Eu prefiro 1000 vezes que o cara me traga ideias, me traga discórdia de mim, para que a gente possa chegar a algum lugar. Tá? Claro, não é assim, vou discordar do meu chefe agora e acabou. Não é isso. Tá? Mas assim, eu quero que tenha essa inclinação, eu quero que tenha essa discordância, porque isso me mostra que você está preocupado com o que você está fazendo. Tá? Porque se eu tiver que falar para alguém fazer alguma coisa e ele só executar, daqui 5 anos eu uso uma IA e você não serve mais para mim. Tá? Então vocês têm que perguntar, vocês têm que atender. Quanto mais vocês perguntam, mais vocês me mostram, ou mostram para quem está dentro da empresa que vocês estão preocupados em estar evoluindo. Beleza? Mas a responder a sua questão do currículo, não tinha nada específico no currículo. Tá? Eles não esperam que vocês tenham 1000 coisas para apresentar para eles, sejam bom nisso, sejam bom naquilo. Não, vocês são estagiários. Tentem mostrar, inicialmente, no currículo de vocês, que vocês são muito bons em aprender alguma coisa. Que vocês estão ali para aprender alguma coisa. Mostrem isso, que é isso que eles querem. O resto vocês vão aprender lá dentro. Beleza? Mas, fechamos alguma pergunta sobre o tema passado? Tranquilo? Tá. Então, recapitulando, né? A gente estava voltando. Nessa situação que eu não sabia nada do que eu fiz. Tá? Eu morava em Contenda, demorava 2 horas para chegar aqui no horário de pico, então eu saía às 5h20 da manhã, chegava às 7h15 aqui no centro, mais ou menos. Tá? E aí eu falei, eu não posso voltar para casa agora. Porque se eu for voltar para casa às 2 horas, que era quando eu saí do meu estágio, eu ia gastar mais 2 horas, depois eu ia para a faculdade de novo, eu perdi muito tempo, e eu estava muito atrás de todo mundo. Né? Então o que eu resolvi fazer? Eu fui na época, eu falei com o meu chefe, não que isso seja para vocês fazerem ou não, tá? Eu quero só trazer o conceito disso. Eu falei, é o seguinte, eu moro muito longe, não compensa para mim ir para casa, então eu quero ficar trabalhando aqui o tempo que eu precisar. Posso fazer isso? Posso fazer, a gente fez um acordo na época lá, deu certo. O que eu fazia? Eu entrava às 7 da manhã e saía às 6, 7 horas da tarde. Todos os dias, durante uns 10, 11 meses. Todos os dias eu fiz isso. Tá? O conceito disso trabalhe mais por outros. Isso é verdade. Se você não sabe de alguma coisa, você tem que estudar, você tem que ir pesquisar até você conseguir ser melhor que isso. Beleza? Agora, uma coisa interessante no meio disso tudo, no meio desse processo como um todo. Beleza, eu tinha muito mais, só que eu fiz questão de mostrar que eu estava fazendo isso. Tem uma frase que eu gosto de explicar para o pessoal que passa dentro ali, que não adianta você ser, você tem que parecer que é também. Tá? Hoje em dia já não existe mais aquele cara que senta atrás do computador, fica aqui e acha que está tudo bem, que vai ser promovido sempre que for. Não. Gente boa tecnicamente no mercado está cheia. Tá? O que vai te diferenciar é como que você entrega isso para o outro lado. Qual que é a visão do outro lado? Né? Então eu comecei a me aproximar, a me relacionar, comecei a apresentar.
eu estou estudando muito agora, estou trabalhando bastante, estou fazendo isso, o que mais que eu posso fazer? Né? Só isso não vai adiantar, eu preciso ter um pouco mais de relação pessoal com as pessoas. Então eu comecei, tinha um cara na época na empresa que era um cara muito bom, era um dos caras mais, hoje em dia, inclusive, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço na minha vida toda. Ele realmente é um cara fora da curva, tá? E eu falei, opa, peraí, esse cara aqui, eu pensei comigo, né? Comecei a usar o pensamento crítico. Se esse cara aqui é muito bom, ele é uma referência muito grande aqui, como que eu faço para chegar perto desse cara? Como que eu aprendo? Como que eu faço com que ele queira me ensinar alguma coisa? Então eu comecei a chegar aos poucos perto dele, fui pedindo ajuda para ele em algum item aqui, um outro ali. Peguei um outro cara também que era muito bom dentro da empresa, que era referência, né? Ou seja, eu localizei pessoas referências dentro dessa empresa. E comecei a aprender junto com elas. Claro que eu não vou chegar, o cara falou assim, oh, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Não, não é assim que funciona. Né? Eu aprendi, fui até onde eu conseguia. Cheguei para ele e explicava. A forma que eu falo para ele faz diferença. Eu falei assim, ó, cara, é o seguinte, eu estou nessa demanda, eu analisei até aqui, fiz até assim, só que eu não empaquei, não consegui seguir mais. Você consegue me dar uma ajuda aqui? Queria uma ajuda sua e tal. Falei, pô, cara, com certeza. Então, isso eu fui construindo um relacionamento dentro da empresa. Tá? Era um cara aqui, um outro ali. A forma que eu falava com um sênior de desenvolvimento era diferente da forma que eu conversava com o meu gerente, por exemplo. Tá? Porque o meu sênior ele tem uma linguagem mais técnica, o meu gerente não. Eu comecei a perceber isso. Né? Então, ok, comecei a trabalhar em cima disso. Tinha uma parte operacional na empresa também. Então, pasmem, vocês vão entrar em empresas onde vocês não vão ficar só dentro da área de TI de vocês. Vocês têm que fazer contato com outras áreas dentro da empresa. Tá? Não adianta ficar só na bolha de tecnologia. Sai, fura a bolha, olha para o lado, sai da caixa. Tá? Não adianta ficar só na bolha de tecnologia. E tinha um PO na época que eu olhei para esse cara e falei a mesma coisa. Eu pensei, pô, o que esse cara aqui pode me agregar aqui dentro da empresa? Como que eu posso aprender mais com esse cara aqui? Então eu comecei a chegar mais perto dele. Comecei a resolver problemas para ele mais rápido. Eu comecei a criar autonomia dentro da empresa. O que é autonomia dentro da empresa? Vocês imaginam um estagiário, recebe um problema ou outro. O que eu fazia? Eu falei, pô, beleza, vamos resolver esse problema aqui, mas como que eu posso me colocar à disposição desse outro profissional para que ele também consiga chamar diretamente a mim quando tiver um problema? Então, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a resolver microproblemas. Tá? Que foi, inclusive, um exemplo que o Renato, que estava por último aqui, falou. Ele viu um problema, aquela questão da cobra que ele comentou, né? Ele viu um problema, foi lá e resolveu. Você acha que isso não deu uma imagem muito melhor para ele dentro da empresa? Proatividade, o nome disso. Proatividade é soft skill também. É identificar um problema. Sempre que você resolve um problema, alguma coisa boa vai surgir disso tudo. Tá? Então, ok. Uma vez que a gente fez isso, comecei a identificar esses pontos, foi passando ali ao longo de uns 9, 10 meses, e surgiu um projeto. A gente fazia deles, muitos de vocês vão encontrar deles, modelo de deles aí. Tá? Todos os dias é o que eu fiz ontem, o que eu faço hoje, o que eu vou fazer amanhã, se eu tenho ou não algum impedimento. Tá? Coisas rápidas. E surgiu um projeto muito complexo, que na época tinha um sênior, acho que era o Valdeci, não lembro bem o nome dele agora. Ele não conseguiu entregar, porque tinha muita rotatividade de gente sênior e plena na empresa. Justamente porque não conseguia se adaptar. Não conseguia conversar com as pessoas, se relacionar com elas. Né? E aí esse projeto ficou voando, eu entrei numa dele, o pessoal falou, isso aqui o nosso cliente está cobrando, é isso, isso, aquilo. E eu, como estagiário, falei, tá bom, deixa que eu faço. Ah, mas como que você vai fazer se você não sabe nada? Você está com 10 meses de estágio aí. Eu falei, não tem problema. Passa para mim que eu vou fazer isso aqui, eu tenho certeza que eu entrego. Eu posso demorar um pouco mais, mas eu vou entregar. E eu fiz questão de falar isso na nossa dele, porque eu queria que todo mundo visse o que eu estava fazendo. Eu queria que todo mundo visse o resultado que eu estava tendo. Porque esse cara que olhando não é para brincadeira, ele está aqui para mostrar um serviço mesmo. Né? Quando eu fiz isso, nessa jornada que a gente passou, fazer conexão, como que isso me ajudou? O que eu consigo tirar dessa jornada que passou até agora para mim conseguir resolver esse problema que era muito mais alto do que eu sabia? O que vocês acham? Alguém conhece gente para a gente auxiliar nesse setor. Legal, mas todo mundo tem a sua demanda, todo mundo estava ocupado. Você acha que eles iriam ajudar qualquer pessoa? Não. Não, né? Por que não? Eu já estou muito ocupado. Mas por que eles iriam me ajudar agora? Por que eles vão me Por que eles vão me ajudar agora? Então. Porque agora, quando eu for pedir ajuda para aquele sênior muito... Né, o cara é um dos mais experientes que eu conheci, por que ele vai querer me ajudar nesse projeto agora? Agora você já teve aquele contato, já viu aquela conexão com ele já te conhece, então ele está mais disposto a te ajudar do que ajudar alguém que ele não conhece. Exatamente. E agora eu vou perguntar para vocês. Vocês têm um problema no trabalho de vocês. E vocês chegam na faculdade e dizem, cara, estou com um problema no meu trabalho, não consigo fazer isso, isso, aquilo.
Por que dentro do emprego de vocês não falam a mesma coisa para os caras que são mais experientes que vocês? Por que pro amigo do lado vocês falam e para eles vocês não falam? Porque acontece, né? Alguém que já participou de algum estágio? Já fez algum estágio? Como que é isso aí? Quando você entra e você sabe que alguma coisa vem lá no fundo da cabeça assim, cara, isso aqui eu devia saber, mas eu não sei. Cara, fica meio... Dá medo? Aquela sensação de dar um medo. Dá medo. Dá Por que você chega na faculdade e conversa com todo mundo e fala tudo isso e para eles vocês não falam? Principalmente pela questão do medo, né? Você ter esse contato. A partir do momento que você tem mais contato com a pessoa, você perde esse medo. Exatamente. Então, qual que é o meu pensamento nisso? Eu preciso localizar pessoas chaves dentro da empresa que vão me auxiliar a resolver os meus problemas mais rápido. Isso vai fazer com que eu consiga subir ainda mais rápido. E foi dito e feito. Eu tinha dois caras, os dois melhores caras que eu tive na equipe, era uma equipe na época de umas 30 pessoas só de desenvolvimento, se não estou enganado. E os dois melhores caras foram me ajudando. Demorei um pouco para fazer, demorei, mas resolvi. E aí ficou o Edson como o cara, um estagiário que resolveu um problema que o sênior não conseguiu resolver antes de ir embora. Pronto. E aí o que eu fiz? Eu falei, ok, resolvi um problema, agora eu quero ser promovido. Com essas palavras, eu cheguei para o meu gerente e falei, resolvi esse problema, o cara sênior não fez, você está vendo o meu resultado, eu entrei aqui, não sabia nada e consegui passar na frente de todo mundo. Eu me senti à vontade o suficiente para chegar para ele e falar assim, ó, eu tenho outra proposta de emprego. Você vai me promover, vai me permitir ter mais acesso, me conhecer mais as coisas, me ter mais conhecimento? Não foi 2 vezes, né? Não pensaram 2, na hora. Quanto que ofereceram? Ofereceram tanto, a gente vai cobrir. Isso em uma empresa que tinha rotatividade absurda de funcionários, CLTs e estagiários. Então, se ficar na diferença de você identificar as pessoas corretas, de você saber mostrar o seu serviço para as pessoas certas, e claro, você tem que ser bom, mas isso é o mínimo. A gente está falando do mínimo, tá? Você ser bom tecnicamente é o mínimo. Né? Então, sacar a diferença, o conforto que eu senti, eu saí de um desconforto onde eu não conseguia pedir ajuda para o cara um pouco mais sério, porque eu ficava com vergonha de falar para ele que eu não sabia alguma coisa que eu acho que ele acharia que eu deveria saber. É sempre um achismo no mundo estagiário, né? Eu sempre acho alguma coisa, eu sempre suponho que é isso, eu sempre suponho que é aquilo, mas não é assim que funciona. Ou seja, eu resolvi um problema complexo ao ponto de um sênior não conseguir pelo simples fato de eu saber para quem eu tenho que pedir ajuda. E é isso que o estagiário tem que fazer. O estagiário tem que saber para quem ele tem que pedir ajuda para que ele consiga entender mais rápido. Certo? E assim foram a jornada. Eu fui, nessa daí eu ganhei uma promoção e eu passei. Nos próximos anos, teve ano que eu consegui tirar 2 promoções no mesmo ano, e eu fiz uma por ano. Eu nunca fiquei 1 ano ou menos, ou mais, sem uma promoção. Mas por quê? Porque eu entregava mais antes de pedir isso. Eu estava sempre um passo à frente. Ou seja, eu identificava, eu pedia ajuda, eu fazia questão de pessoas chaves que eu tinha mapeado no meu círculo fizessem questão de que eu estivesse trabalhando junto com elas. Então, isso fazia com que, na hora que eu fosse pedir uma promoção, pedir alguma coisa, que eu tivesse que tomar alguma decisão específica, eles fossem optar por mim. Certo? Isso aí foi no momento em que eu estava na ascensão, estava subindo ainda. Chegou um momento que eu comecei eu vi uma vaga ali de líder técnico. Tá? Para mim gerenciar uma equipe toda ali, na época era do Banco Itaú. Tinha um cliente que era o Banco Itaú, um dos maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil. E tinha um cara que eles queriam muito tirar ele dessa técnica para subir ele um pouco. Eu falei, opa, por que não vai ser o lugar dele aqui? Isso aí eu já tinha passado o estagiário, que estava antes que eu tinha me ensinado, o júnior que tinha me ensinado, eu tinha passado por alguns caras já, que não que atrasaram a carreira, mas que não fizeram o que a gente estava comentando agora de soft skill para conseguir acelerar um pouco mais. Espera aqui, já pra gente para não passar do horário aí, cara. Pode ficar tranquilo. Tá tranquilo? Então beleza, vamos lá. Senão eu vou falando aqui, me envolve e aí Não deixa passar. Beleza. Então a gente Nós temos 15 minutos aí, então só para você pensar como é que você fecha essa conversa. Então assim, vamos lá. Na hora de fazer a parte da liderança, tá, pessoal? Eu comecei a olhar outros pontos, usando a soft skill também, ou seja, eu comecei a identificar outros pontos. Se eu quero ser um líder, como que eu vou atingir isso aqui? O que um líder tem que fazer? Antes de eu virar, eu tenho que ser. Normal. Antes de eu virar, eu tenho que ser. Porque na hora que eu for pedir, eu tenho certeza que eu vou ter um sim. Senão eu não vou ter uma dúvida de resposta. Às vezes não vou ter nem coragem de perguntar se eu posso ou não ter aquilo. Tá? Então eu comecei a me relacionar com o pessoal que estava no meu time de uma forma mais didática. Certo?
Então eu olhava pro cara do lado e falava assim, numa dele, onde tá todo mundo olhando, falou, cara, precisa de uma ajuda minha aqui. São detalhes, tá? Soft skills são detalhes, pessoal. Então aqui uma dele de 5, 6 pessoas, por exemplo, o cara tava com uma dificuldade específica. A maioria das pessoas, principalmente no modelo home office, vocês ignoram isso. A tendência é ignorar isso, tá? Você tá aqui no celular, não tem câmera aberta, você tá aqui no celular. E a reunião rolando. Aí você perde uma chance de ajudar um colega em um determinado problema, que outra pessoa, o seu gerente, seu supervisor, vai olhar para você, pô, esse cara aqui, ele está começando a abraçar outras pessoas. Isso aqui é uma atitude de liderança. Certo? Mas isso aqui eu fazia propositalmente. Tinha momentos que eu fazia isso. Não era a torta direita ou qualquer momento que eu fazia errado. Não, eu olhava e falava assim, cara, esse cara está com um problema, eu tenho 6 pessoas aqui na reunião. As pessoas aqui, né, são as pessoas que vão decidir quem vai ser o próximo líder. Então eu preciso que elas olhem que eu esteja fazendo isso aqui. Não estou falando de errado, só quero mostrar. Eu estou fazendo meu trabalho muito bem feito, quero mostrar isso aqui para eles. Então eu ia lá e comecei a abraçar um, abraçar outro. Comecei a gerar um senso de liderança lá dentro. Ou seja, quando saiu a vaga de líder técnico, o primeiro a ser chamado foi quem? O Edson. Porque eu fazia isso a todo momento. Entende? Então, assim, o que eu quero dizer isso para vocês? Vocês que são como estagiários aqui agora, pessoal, existe uma forma de pensar, vocês têm que mudar a forma de pensar de vocês, tá? Existe uma coisa muito específica que é a base de toda a soft skill, tá? Pensamento crítico. Beleza? Então, quando vocês forem entrar numa empresa, o que é o pensamento crítico? Qual que é a forma de você ganhar dinheiro, de você receber uma promoção, de você ser destaque em algum lugar, você fazer qualquer coisa no meio corporativo para vocês? É uma única coisa que você tem que fazer. Que vai te dar um holofote suficiente para isso. Alguém chuta o que pode ser? Uma coisa. Ela tem a ver com tudo. Essa única coisa é o que, se eu for empreender, eu vou ter que fazer isso. Se eu quiser uma promoção, eu vou ter que fazer isso. Se eu quiser um aumento de salário, eu vou ter que fazer isso. Se eu quiser ser destaque no lugar do meu concorrente aqui, eu vou ter que fazer isso também. Alguém chuta o que pode ser? O que eu tenho que fazer? É uma única coisa. Que toda empresa tem. Tá ali? Pensamento crítico? Não. Se fosse tão fácil assim, eu não colocava, tipo. Planejar. Planejar porque a tua meta, você faz tudo e você tem a tua meta, mas o que isso te diferencia do colega do lado? Produtividade. Você tem que comunicar. Adaptabilidade. Legal. Pô, vamos lá, vocês estão falando coisa, isso aí, tem que ter tudo isso aí. Mas o que vai te dar o holofote principal? mostrar resultado? Estamos chegando lá. Como que eu mostro esse resultado? O que eu tenho que fazer para mostrar esse resultado? Aparecer, né? Você tem que falar pra você fazer. Né? Isso aí, isso aí. Networking. Como? Networking. O que o Renato falou aqui que ele fez? Que foi um destaque? Resolver o problema? Resolver o problema. Toda empresa tem problema. Toda. E vocês são solucionadores de problema. Vocês têm a tecnologia para solucionar um problema. Então, entrem na empresa, não importa se é estagiário. Procurem problema que vocês vão aprender mais rápido e vocês vão se destacar. Procurem problema. Achem problema para resolver. Ah, mas eu não sei como, eu não faço nem ideia. Exatamente, você não tem que fazer ideia. Tem que começar antes de aprender. Você aprende no processo. Beleza? E resolver problema tem a ver com também. Com uma única coisa. Pessoas. Eu preciso saber lidar com pessoas. Tá? Quando vocês forem apresentar uma oficina, uma banca, um projeto, forem falar com o gerente de vocês, forem fazer uma reunião, seja internacional, nacional, não importa. Eu preciso saber me comunicar com as pessoas. Se vocês não souberem se comunicar com as pessoas, vocês não vão conseguir usar o que vocês querem. Se o Renato não soubesse se comunicar com as pessoas, ele não estaria onde ele está hoje. Não estaria. Tanto que foi a pergunta estratégica que eu fiz para ele. Se a tua comunicação tivesse melhor antes de você estar onde você estava hoje, não teria facilitado muito as coisas? Então, acho que todo mundo entendeu aqui o que eu quis dizer com soft skill. Tá? E o pensamento crítico que eu li para vocês é a capacidade de você analisar informações de forma lógica, racional, para chegar a uma conclusão específica. Questionar as posições, verificar se há erros de raciocínio e praticar auto-reflexão. Ou seja, se o meu chefe chegou para mim e falou assim, você tem um problema X, Y, Z para você resolver. O que você faz? Uma pessoa diferente que não falou ainda. Como é que é seu nome? Natália. Natália, vamos lá, Natália. O que eu faço? Vamos lá, você tem um problema, seu chefe tem um problema na tua mão, você é estagiário, tá? Eu estou tratando vocês como se fossem júnior ou pleno.
Se vocês querem ser júnior ou pleno, eu tenho que tratar você desse jeito, você tem que se considerar desse jeito. Então, você recebeu um problema, Natália, o que você faz? Eu vou tentar resolver o problema, vou conversar com o meu chefe, ver qual que é o problema. Boa. Provavelmente eu não vou entender de primeiro. Boa. Aí que eu vou problema, buscar atrás de pessoas que vão me ajudar a solucionar esse Boa. problema. Isso aí. E vou mandar mais. Perfeito. Então, assim, às vezes, vai ter muito momento na carreira de vocês que o teu chefe fala assim, ó, Natália, eu quero que você faça isso e isso aqui. A Natália vai olhar para ele e falar, tudo bem, vou resolver. Mas por que você quer que eu faça isso? Entendeu? Eu quero alguém que me questione. Por que você quer que eu faça isso aqui? Qual que é o problema raiz disso? Beleza, eu vou arrumar isso aqui, mas por que esse problema aconteceu? Nenhum problema se origina do nada. Tá? Então, assim, pensem bem. Ah, é uma automação, é isso, é aquilo, o problema está na linha 32. Resolvi a linha 32, subi a produção, corrigi um problema. Não. Você subiu, corrigiu alguma coisa e não aprendeu nada com isso. Tá? Você subiu e não usou desse momento que você tinha para mostrar para o teu chefe que você é um cara diferente, por exemplo. Porque se eu chego para ele e falo assim, ó, tudo bem, Natália é minha chefe. Natália, tudo bem, eu vou fazer aquilo que você está me pedindo, mas eu quero entender com você qual que é o processo disso, por que isso aconteceu, o que está impactando a empresa de uma forma geral disso aí. Entendeu? Em vez de você só resolver o problema, olha para fora da caixa e tenta analisar o processo como um todo. Tá? Vocês vão ver que vocês vão entrar em empresas que existem processos, tudo tem processo dentro de empresa. Tá? Então, ao invés de você ir direto numa linha que tem problema, vocês são estagiários, lembra? Vocês são pagos para fazer perguntas, vocês são pagos para aprender. Então, olha aquela linha e sai dela. Olha o todo. Entende qual que é o processo que envolve aquele problema. E depois você resolve esse problema. Por quê? Porque daqui 3 meses vai acontecer um outro problema que você vai pegar um aprendizado que você teve nesse aqui. Porque você gastou 1 a 2 horas a mais para poder aprender com aquele problema que você resolveu. Tá? Problema bem resolvido é o problema que você aprende antes de resolver. E se tiver mais um problema na frente, você vai gastar mais 3 horas para fazer a mesma coisa que você fez 2 meses atrás. Se você aprendeu um processo como um todo, você vai resolver o problema em 15 minutos. Aí, se você me falar que isso aqui não é diferenciador de uma empresa, não sei mais o que é, então. Beleza? E a praticar auto-reflexão, cara, o que é isso? Isso aqui é muito uma questão de coach, tá? Mas é verdade. O que é isso? Isso é uma coisa que eu levo para minha vida e que eu faço todos os dias. Tá? Chega no final do dia e entende o que você fez durante o seu dia. Pensa sobre isso. A tua cabeça não aprende se você não processar. Se você só escutar o que está acontecendo dentro de uma aula, aqui ou em qualquer outro lugar, ele vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Agora, se eu chego 15 minutos do meu dia para entender o que eu fiz durante o meu dia, como eu poderia ter feito melhor, com quem eu poderia ter me relacionado, com quem eu poderia ter falado, se eu tivesse mapeado tudo isso, eu tenho certeza que no dia seguinte, alguma coisa dessa minha reflexão do dia atual vai me ajudar. Beleza? Então, assim, cara, para não, você deve estar acabando com o tempo já. O que eu queria trazer para vocês aqui, resumidamente, era isso. Tá? Existe a hard skill e soft skill. Vocês, como estagiários lá, pode ser que vocês tenham isso muito na cabeça, dessa preocupação incessante de entrar dentro de uma empresa e falar assim, cara, eu preciso o mais técnico possível. Eu preciso aprender técnico. E eu vou falar para vocês, vai chegar daqui 5 anos, tá? E pode acontecer igual o Renato falou, e ainda aquela dificuldade de comunicação. Então, o como vocês vão deixar de acelerar a carreira de vocês pensando só no técnico? E agora entregando a visão de quem está em cima, de quem está contratando vocês. Tá? Eu não quero que vocês saibam tudo sobre técnico. Tá? Se você for um cara que se comunica bem, eu sei que você vai aprender rápido. Se você for um cara proativo, um cara que busca problemas para resolver, mesmo sendo um estagiário, eu sei que qualquer coisa que eu te der para estudar, você vai aprender em 1 semana. Tecnologia, sim. Depois de uma certa experiência, tá? Fica fácil aprender tecnologia. Ah, é uma tecnologia, uma linguagem nova. Eu estava fazendo o .NET, agora eu vou ir para React. Cara, o cara bom, o cara que tem uma soft skill boa, o cara que tem pensamento crítico, o cara que sabe pensar, ele aprende uma tecnologia nova em 1 semana. E quando ele vai desenvolvendo, ele vai aprendendo e desenvolvendo a nível de demanda. Tá? Uma prova vindo aqui, o Léo está aqui com a gente, por exemplo. Ó. O Léo é um dos meus mentorados. Ficou 3 meses comigo, saiu da mentoria, um tempo depois está lá promovido. E é um dos caras referências que tem lá dentro da empresa. Tá? Estão cogitando mentorias de liderança, etc. E ele é um dos nomes que estava no meio. Por quê? E é o feedback que eu recebo direto do pessoal. O pessoal fala assim, cara, o Léo entrou, ele sempre foi muito bom. Ele já é um cara fora da curva, já é um cara bom tecnicamente falando.
Só que ele conseguiu sair, ele conseguiu se comunicar, peito aberto, entendeu? Falar de frente para frente, olhar no olho das pessoas, explicar o que estava acontecendo, ter um senso de liderança, ajudar quem está do lado. Como que você ajuda alguém que está do lado se você não tem nem confiança para expor as suas dúvidas para eles? Certo? Então é isso, rapaziada. Não tenham medo de perguntar quando vocês forem estagiários, tá? E uma coisa muito importante, façam com que todo mundo enxergue a mesma linha. Tá? Se você enxerga X, o teu líder tem que estar enxergando X também. Beleza? Não fiquem com dúvidas travadas, e aí o cara vai achar assim, pô, eu sei que a Natália, se eu pedir isso aqui pra ela, ela sabe, mas na verdade ela não sabe. Só que ela tem medo de falar que ela não sabe. E como que ela vai evoluir desse jeito? Beleza? Então é isso, rapaziada. Estagiário não tem que ter medo de fazer pergunta. Tá? O mercado é assim mesmo. Vocês vão entrar, o pessoal quer que vocês façam perguntas. Tá? Podem tirar dúvida, chamam para conversar. Não tem medo de chamar para conversar. Cheguem perto da galera mais experiente. O pessoal mais experiente gosta de se sentir útil na hora que está ajudando alguém. Todo mundo gosta de ensinar alguma coisa. Tá? E aí entendo que o ensinamento é 50-50. Quando você me ensina alguma coisa e eu não aprendo, 50% de culpa é minha. Que não aprendi. E 50% é culpa sua que eu não consegui ensinar. Se você aprende a ensinar e a receber conhecimento de forma correta, você resolve qualquer problema que tiver no mundo. Não tem erro. Eu estou falando isso porque tive experiência de carreira dentro e faço isso nas empresas hoje. Em todo o que eu tive de sucesso, eu digo isso para vocês. É 50-50. Se eu sei aprender e eu sei ensinar, não existe problema que não seja resolvido. Isso é para estagiário como vocês. Beleza? Isso vai diferenciar, e eu estou falando que vai diferenciar. Eu estou afirmando aqui que vocês vão ser um diferencial no mercado. Está cada vez mais fácil a diferenciar, porque todo mundo foca tanto em hard skill e esquece da comunicação da parte pessoal do negócio. Beleza? Mas a mentoria, acho que é isso aí. Que a gente tinha comentado, é tentar trazer um pouco mais dessa ideia, só que de forma mais prática do que vocês. A gente está tentando bolar uma forma de conseguir implementar isso aqui nos cursos do UTFPR. É isso aí. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, então encerrando esse evento, só queria deixar o seguinte recado. A professora Mariângela, coordenadora do BSI, está aqui também, né, professora? Então, assim, esse foi mais um esquenta, né? A gente gostaria de ter mais eventos como esse, né? Agradecer o Daniel aí, o Cafezinhos. Então, a gente tem a estrutura, a gente tem os mecanismos para fazer esse tipo de evento. Mas, assim, às vezes é muito frustrante quando só vem da gente, né? Olha, vamos reunir, pegamos de vocês também. Então, o recado final que a gente quer, olha, foi um evento relativamente curto, né? 2 horas, 3 pessoas. O tempo não foi suficiente para os 3, a gente podia ter ficado muito mais tempo aqui, mas a ideia foi motivá-los a pensar em outras temáticas, né? Então, a gente quer, na verdade, fazer com que o curso ofereça outras oportunidades além da sala de aula, né? Que a gente tenha um momento de reflexão de outros assuntos, que a gente traga pessoas de diferentes opiniões. Tudo que foi dito aqui, desde o Mauro e o Pelisson, não, porque fazem parte do curso. Então, nós estamos de acordo. Tudo isso que eles falaram, nós estamos de acordo. Mas, por exemplo, o que o Renato falou, o que o Edson falou, pode ser que a gente concorde, pode ser que a gente discorde, mas o objetivo é trazer essas opiniões e incentivar essa diversidade de opiniões e esse espírito crítico da universidade, tá? Então, a gente precisa da participação de vocês também. Tá bom? Peraí. Participação. Aqui, pessoal, tem como registrar a presença e tem umas perguntinhas que são feitas lá, tá? Elas não vão para qualquer lugar, essas perguntas. Elas são usadas para a gente pensar no que trazer para vocês, tá? Então, a ideia é conseguir promover mais eventos desse tipo, seja com a marca do cafezinho, seja dentro da INF, seja onde for, tá? O da INF tem Instagram, o projeto Cafezinhos tem Instagram, os outros projetos têm Instagram também, é só seguir, vocês ficam sabendo do que acontece, e os coordenadores sempre mandam também nas listas, né? Então, acho que é uma maneira aí fácil de saber, né? Só para pegar o gancho, Ricardo. Obrigado. Obrigado, Daniel. Boa noite, pessoal. Pode.